Sejam bem-vindos a mais um JardiniCast. Estamos nessa gravação aqui que tá pegando fogo aqui com os nossos convidados, né, Humberto? Seja bem-vindo, Humberto. Muito obrigado, sejam bem-vindos. Mais um JardiniCast, vocês vão adorar porque o convidado de hoje ele é especial e tem duas pessoas aqui que é a primeira, é poucas vezes que eu até sento junto, né? Sim. Não dá tempo, que é o Você João. anda sumido, né, Humberto? A gente vai revezando aqui. É, esse aí o João, né? Tá. Né, João? É isso aí, seja bem-vindo, João. Tava com saudade de você aqui nessa mesa. Obrigado, Val, obrigado, Humberto. A gente vem aqui pra bater um papo, né, descontrair. Na hora que dá o tempo, dá o certo, a gente vem e grava. É isso Mas aí. Nosso convidado especial é o Gui, né, Gui? Tudo Seja bem, bem-vindo. Guilherme Romero, Boa tarde, seja boa bem-vindo ao nosso canal, Obrigado. ao nosso programa. Obrigado, um prazer estar com vocês aqui. Com a Val já é a terceira ou quarta vez. O Humberto já esteve com a gente no outro bate-papo. João, muitos anos de experiência. Muito legal a gente falar aqui de mercado imobiliário, que é o motor da nossa vida empresarial e, indiretamente, vida pessoal também, né? Obrigado pelo convite. É isso aí. A gente estava falando no começo aqui, no nosso encontro antes de começar as gravações, sobre as novas tendências, o que o Romero traz pra gente aí nessas novidades, né? E a Jardine também muito bem posicionada no mercado aí dos lançamentos, novos empreendimentos, né, João? Você que tá trazendo para nós aí sempre alguma novidade aí. É isso aí, Val. Sim, nós tentamos ver o que o mercado tá remando, para onde o mercado tá remando, né? Tem esse estouro de preço, acho que o Guilherme pode falar até um pouco mais, que ele é o empreendedor do mercado ali de construção, mas a gente vai para onde que o mercado ali tá remando. E hoje o lançamento está muito forte na Cidade Franca, principalmente no econômico, tanto com loteamentos, como com construtoras aí que estão lançando alguns apartamentos econômicos dentro do Minha Casa Minha Vida. Então nós estamos muito nesse nicho, né? E o mercado é o mercado, né, gente? Tem preço. E é amplo, né? Tem preço, tem condição de pagamento, a gente tá para ir para vender, né? Guilherme, como tudo começou? Como que você começou nessa trajetória aí? Hoje você é uma referência também. Obrigado. É um amigo nosso aqui já, dos meninos aí, e já há tanto tempo traz bastante coisas para nossa cidade. Obrigado. Bom, eu estou no mercado imobiliário já há 17 anos. Né? Eu estou em 37 de idade. Eu fiz meu primeiro empreendimento com 20 anos de idade. Comecei fazendo casa popular. Quando Minha Casa Minha Vida, para vocês terem ideia, era R$80 mil o teto. Faz tempo. Então, um terreno popular, econômico, isso no interior de São Paulo, próximo a Campinas, custava R$18 mil e uma casa de 50 metros você põe de pé com 12. Então, isso custava 30, Minha Casa Minha Vida no começo, e você vendia por 80, era assim, absurdo, né? Então, eu comecei nessa época, cresci muito rápido fazendo isso, e depois a gente acabou migrando para loteamento, que já é uma história mais longa para contar numa outra oportunidade, e fizemos muita coisa nesse caminho. Como todos nós, né? O Humberto uma vez me contou a história dele velha da motinha, que eu nunca esqueço, lá na Chácara São Paulo. A gente passou por todas as etapas que o empreendedor passa, né? Dá vontade de desistir 3 vezes por semana, do desespero, do choro, do êxtase, da alegria, por tudo. Então, essa é a vida de todo empreendedor, né? E quando a gente olha para um mercado como o de hoje, que é um mercado de juro alto, uma política instável no país, muita gente que assiste a gente fala assim, poxa, acho que vê lá os números do Humberto. Pô, a Jardim vendeu 30 milhões esse mês. Vê a gente lançando um produto como São Carlos, de 50 milhões de VGV, o Cidade Jardim, que nós entregamos com 100 milhões de VGV, acha que a vida de quem está do lado de lá é fácil. Só né? flores. No fim do dia, só muda o tamanho do cheque e o tamanho da dor de cabeça. Essa é a realidade. Então, E a gente assim teve que um funciona. ano bem tumultuado também, né? A gente teve Copa, temos eleição agora em outubro, então isso mexeu um pouco também com toda a movimentação do mercado, né, Humberto? Olha, eu achei que até que ia mexer muito mais dos outros anos que a gente teve esses eventos. O brasileiro estava precisando muito de entretenimento para que ele pudesse se sentir bem. Eu acho que o conteúdo digital melhorou muito a informação acadêmica para todos. E esse ano, para mim, está sendo extraordinário. A gente vai conseguir atingir um resultado muito sólido. Eu estou vindo construindo a empresa dentro de uma política de revisionamento, né? A gente veio crescendo muito grande e aí você começa a se perder dentro do processo porque a sua cultura, ela acaba se quebrando. Porque quem está mais perto de você está mais limpo e quem está ficando mais longe vai pegando a cultura. É como se fosse telefone sem fio. Então, eu não tive esse problema. Politicamente também não interferiu. Pelo contrário, a gente até estava conversando aqui um pouco antes. Franca tem uma tendência de...
houve a época dos meios lotes, depois a época dos apartamentos, né, Gui? E agora o Gui ainda citando que condomínio e o último agora é comerciais, os galpões. A gente está na fase do galpão, então quem é empresário está vindo muito forte nos galpões. E por quê? A rentabilidade alta, praticamente perto entre 0,6% a 1%. Mais a rentabilidade da valorização. Então sai na frente quem consegue investir em localização, como sempre, né? É verdade. Você falou uma coisa interessante que eu parei para olhar. Você falou um pouco sobre crescer e perder um pouco da cultura, né? Em 2016, eu lancei 6 loteamentos no ano, 6 produtos no ano, quase 1.000 lotes. Nós vendemos muito. Vendemos 94%, 95% depois no mercado. Era uma época que o lote no interior de Minas valia 35, 40 mil reais. Você vendia lote, era outra realidade de mercado, outro tudo 10 anos atrás, a concorrência era menor, tudo diferente. Aí em 2017 a gente deu um salto, dobrou de tamanho e verticalizou muito a operação. Então compramos usina de asfalto na época. A gente se associou a uma concreteira. E aí você falou sobre crescer. Cara, aí crescer muito até 2022, equipe gigantesca. Chegou uma hora que a gente tinha assim 5 gerentes de obra, 6 topógrafos. O negócio era tão grande que você era escravo do negócio e Você vira CPF o negócio não tinha mais identidade. Então eu me lembro quando você me perguntou um pouco sobre Franco, eu me lembro quando eu vim fazer um produto aqui, quando eu conheci o Dr. Antônio, e eu olhava assim, falei, como é que esse homem pode ter esse tanto de dinheiro e não tem um escritório, não tem uma sala, não tem nada, né? Eu falava assim, quem tá certo, ele ou eu? Pensava. Beleza, aí um dia ele falou assim, você não é empresário, você é funcionário do seu negócio. Lembro como se fosse hoje, num posto de gasolina, que econômico não tinha escritório, e ele falou assim, você é funcionário do seu negócio. Você é funcionário dos seus funcionários. E o negócio começou a perder sentido nesse momento, né? E aí, quando você passa por tudo isso, fica muito grande, as pessoas perdem a identidade, você fala assim, cara, estou trabalhando errado. E ali, quando eu percebi isso em 2022, eu tive que fazer uma reviravolta muito grande no meu negócio. Por causa do insight, hein? Por causa do insight. Porque você tá vivendo aquela situação, mas você tá dentro dela. Quem tá dentro de um problema não consegue olhar para o lado. Né? Quem tá olhando dentro, ele não consegue olhar. Por isso que é aquela velha história, né? Se ele fosse bom, você vendia, não dava. Porque quem tá naquele furacão, né? Tinha 200 pessoas na operação totais, entre pavimentadora, obra, equipe de venda, verticalizado no último nível. E o custo fixo daquela operação era tão alto e a obrigatoriedade era tão grande, cara, que às vezes sobrava pouco tempo para fazer bons negócios. E aí eu percebi aquilo, vi aquilo, mas eu não sabia nem a causa, nem como sair, nem tinha essa visão clara que ele me deu naquele momento. Clara. E aí a gente foi convivendo, entendendo, e pra vocês terem ideia, hoje a gente tem uma operação totalmente diferente, que tem quase 3 vezes a rentabilidade do que tinha. Mas você sabe que é muito bom para nós que estamos dentro da operação, que, igual você falou, vocês tinham 200 pessoas, hoje a Jardine tem 172 pessoas no ecossistema Jardine, sem contar o correspondente que vai para mais 10 pessoas ali, 180 pessoas. A melhor coisa que acontece quando o Humberto vai pescar. Você acredita? Eu tenho certeza, porque ele volta com várias ideias, olha a empresa de fora. Não tem Exatamente. Segunda-feira a gente ficou das 9 da manhã até 1h da tarde revisando tudo. Revisando. Por quê? Porque a gente está dentro da operação, a gente está o tempo todo ali, vira automático, a gente vira robô. Aí o Berto ainda usa a frase, a gente apaga incêndio. Muitas das vezes a gente apaga incêndio. Na hora que ele sai e volta, vamos mudar isso, vamos fazer isso. O processo tem que ser esse novamente. Tal. Aí a gente vai colocando tudo que a gente se intoxica, né? O que eu percebo? O meu time primário é o João, os sócios, a sociedade do correspondente, depois os gerentes. E alguns corretores que têm uma proximidade mais né? Que são os anjos. Por quê? Porque eles são os que conseguem me passar a dor de baixo, depois o gerente a dor dele, depois o sócio, depois a correspondente. E aí, quando eu estou ali dentro, por exemplo, hoje mesmo, eu acordo às 5h30 da manhã e eu consigo chegar atrasado em todos os compromissos. Por quê? Antes de eu vir para cá, um problema na minha empresa de um cliente insatisfeito com o atendimento de um corretor, que aí eu fiz a pergunta para o cliente na seguinte, eu falei assim, qual que é a sua insatisfação? Uma cliente comprou uma casa minha, mas sem vender a dela. Eu falei, você já escutou aquela história do rapaz que chegou na loja mal vestido? Ele falou, já.
Eu falei, você acha que eu tenho direito de olhar para a cliente que ela está comprando a casa e falar assim, olha, deixa eu dizer para a senhora vai assinar um contrato que tem multa. Se a senhora não vender sua casa, a senhora tem consciência que a senhora vai pagar uma multa? Mas a senhora tem certeza que a senhora vai ter o dinheiro? Eu falei, a minha amiga ela tem CPF, na hora que ela assinou, se eu tivesse o poder de fazer as pessoas assinarem documento, eu não tava aqui, eu tava sozinho. Eu falei, a pessoa tem CPF, você quer que eu vou brigar com ela, ela tem 120 dias para te pagar. E o cliente, por que eu comentei sobre ele, não é todos, mas o universo, seu negócio te adoecer ou te manchar, porque você tem que agradar 120 pessoas que compraram 120 imóveis, cada um tem uma cultura e experiência de vida, e está no contrato que assinou, está na documentação, e aí a única coisa que eles querem do Humberto é atenção no momento. E aí você dá atenção para um, você dá atenção para outro, para que a pessoa humanizadamente entenda e acalme. Mas acaba atrapalhando quem? Nós. Claro. Porque a sua empresa, você é suporte para um, de repente virou 50, de repente foi 120 negócios, de repente seu telefone está tocando, tô com uma proposta desse produto, aí onde eu faço até um pensamento, falo, cara, eu preciso pescar onde não dá área. Porque na hora que eu vou pescar onde não dá área, seu cérebro ele é muito perfeito, ele faz uma revisão geral de saúde e qualidade de vida. E é exatamente o que vocês falaram, sair desse processo. Deixa eu sair de fora do problema. Porque a empresa ela é uma solução, mas às vezes ela começa a sair, é onde entra a cultura. Né? Não, peraí, eu não posso pegar a informação desse cliente e ir lá brigar com o outro. Porque aí se eu ligo para cliente... Só que eu tenho gestão da emoção, e meu corretor não tem a mesma quantidade de horas. Então E outra, né, cara, assim... quando a gente você tá ali no dia a dia do problema, você só quer resolver aquele assunto que você sabe que tem mais 10 te esperando. Eu costumo dizer isso para minha equipe mais próxima. Eu falo, olha, você imagina que a gente tem 10 problemas por dia, 10 assuntos para resolver. Não vamos chamar de problema porque a gente ganha bem porque resolve bem os problemas, né? A gente tem 10 temas para resolver por dia. Se você fizer 8 hoje, amanhã você tem 12. Não zera o relógio. Então você tem que ter produtividade para poder fazer isso. Quando a gente olha de fora... É muito mais fácil. Por exemplo, eu tenho certeza que se você passar uma semana na minha empresa, você, a Val, o João, vocês vão dizer um monte de coisa que eu não enxergo. Eu estava falando com a Val agora do negócio de vocês. Ela falou, eu falei, o modelo de negócio do Humberto, João, é assim, é escala, visibilidade, etc. Por isso que vai bater os 400 milhões no ano, eu não tenho dúvida. Eu vou terminar, não, nós vamos terminar de ajudar eles a impulsionar agora com São Carlos. Novidades por aí. Tô sabendo que o João quer ir lá filmar as casas do Estádio Jardim. Semana que vem tem que me ajudar, que tô com 7 milhões enfiados em casa, você vai ajudar a vender. Já vão vender elas tudo lá, quando eu fechar. Vou ajudar a Jardinha, vou botar o meu tijolinho para ajudar a Jardinha a bater os 400 milhões, porque o que acontece? Você tem um imobiliário numa cidade de interior, a gente, e eu falo isso, tem gente que fala assim, pô, uma fala arrogante. A gente atuou em 11 estados, já fez 160 produtos. A minha fala é tão arrogante que hoje, com a cabeça que eu tenho, eu teria feito 20. Então eu falo, ela é tão arrogante que eu digo assim, foi uma droga. Eu não posso reclamar, eu ganhei muito dinheiro no meu negócio, muita experiência, mas sofri muito para fazer. Então o meu investimento de tempo, energia, estresse versus resultado, claro, eu não sabia disso com 20 anos de idade, zero dias de bagagem. Sim. Eu sei hoje com 37, 17 anos, são 5 mil dias trabalhando 18 horas por dia. Né? Então a gente pega isso. Eu não sabia disso lá atrás. Com a cabeça que eu tenho hoje, eu construo em 3 anos, vou construir em 3 anos o que eu fiz em 17. Né? Então, porque é a bagagem que você tem. Então, o modelo de negócio é uma coisa importante. Então, a gente rodou muito, eu fiz muito empreendimento em outros lugares, me arrependo profundamente. Tanto é que hoje, para me tirar num raio de 100 km daqui para ver uma área... Tem que ser muito bom. Tem que ser melhor do que eu já tenho. E é o pensamento, às vezes, que a gente não tem no negócio. É porque quando a gente começa, a gente é tarado, né? A gente acha que é só vontade. Eu já tive esse link. E a gente quer pegar tudo. Isso aí eu venci essa fase sofrendo. Não foi com consciência, porque não. Porque a teimosia ela é tão boa na gente que ela faz a gente ter resiliência. Mas chega um momento que você fala, foi bom porque eu construí essa barreira, né? Mas caramba, tanto de porrada que eu tomei foi bem maior. Eu acho que eu vou começar a dosar. Vou fazer aqui. E a gente chega em um certo nível, assim, acho que nós estamos aqui... Todo mundo que é acima dos 35, né? Eu com 29, mas tudo certo.
né? Mas a gente chega num certo nível que igual você falou, Guilherme, a gente começa a escolher o que nós precisamos fazer. A verdade é essa. Porque a gente E tem com que fazer... quem, né? É, e com quem? quem? E é isso que eu ia chegar. Sozinho, é igual você... Em 10 anos a gente faz. Só que junto, a gente faz em metade Foi o do que tempo. aconteceu comigo com o João. É, eu cheguei pra ele e falei, mano, sozinho, em 10 anos eu acredito que eu faço isso, isso, isso. Aí eu falei, mas nós dois juntos a gente faz em 5. Sabe o que aconteceu? A gente superou em 2. Sim. Em 2. Por quê? Porque a gente juntou a experiência dele, a minha experiência, a fome dos dois de crescer, de fazer, pum, fizemos em 2 anos. E a facilidade também do digital, as novas ferramentas, né? Esse movimento também adiantou muitos Muito. processos que vocês demorariam talvez 10 anos, né? muito. E é muito bacana essa união de vocês. Eu acho que isso aí a união faz a Acho força. que de todos que o Gui conheceu um pouco de mim pelo digital também, que a gente quase, se falassem, eu e o Gui sentamos pra tomar uma cerveja, eu acho que nunca. É nunca. Nós sentamos uma Chamei vez ele pra pescar. Bora, bicho, se eu levar ele, Solução, ele vai querer. Guilherme. Aí toda pronto. quarta depois, eu vou te falar, eles marcham aí mais não. Nós sentamos um dia na imobiliária a conversar, nós três, e ficamos umas 3 horas. Foi, Mas eu lembro, lá bacana. na sala, Esse só. dia foi legal, muito legal. Mas eu tenho muita admiração por você, por eles, muita mesmo. Porque eu Recíproco. sei o quanto é difícil tocar uma equipe grande de corretor. E eu estava falando desse volume de cidade que eu rodei, é difícil uma imobiliária conseguir esse volume de resultado numa cidade interior. Por quê? Franca hoje tem 113 empresas imobiliárias Cresce com jurídico. PJ, Cresce 113. E você imagina que corretores com CRES pessoa física, que não necessariamente estão em Franca, mas são registrados aqui, tem 7.200, cara. Você pensa o seguinte, é muita gente. Você fala isso pro João e vai falar, nossa, dá pra contratar mais. Mas umas 4 uns franquias. 200. Uns 2 mil. Eu falo isso porque é difícil esse volume de resultado numa cidade 400 mil habitantes. relativamente pequena. Sim. Né? Bom, eu não posso chamar Franca de cidade pequena porque eu fiz um monte de empreendimento cidade de 8, 10, 12 mil habitantes, mas por uma cidade do tamanho de Franca. O resultado da Jardim é muito expressivo. Né? E o modelo de negócio de exposição de volume e dessa pegada de mostrar, eu vejo os fechamentos, os resultados, as premiações, engaja, né? Faz o corretor querer fazer. E o outro diferencial que eles têm, que eu acho muito legal, que é o diferente, você corretor que está estudando a gente estava falando aqui um pouco antes sobre cavar negócio, fazer negócio. Você só faz isso se você conhece do produto que vende. E eu vejo, é uma insistência de vocês. Eu vou fazer o segundo treinamento lá e eu gostaria de ir lá uma vez por mês. Fica feito o convite. Perfeito, Sabe por quê? já tá fechado. Pode ser para os corretores que querem virar. Sabe por quê? Toda vez que eu vou num lugar legal, que as pessoas querem aprender, quem sai de lá com 10 insights sou eu pro meu negócio. Eu falo, putz, eu tô falando pros caras fazerem isso, eu posso fazer isso aqui e lá. Porque quando você fala, seu raciocínio funciona diferente. Demais. E o corretor de imóveis hoje vende pouco porque ele acha que ele virou um expositor, igual expositor de mercado. Né? Meu pai e minha mãe trabalhavam com cosmético e você ia no supermercado, você põe uma ponta de gôndola, expositor, o cara chegava lá e pegava o produto com uma prateleira. O corretor do mercado imobiliário hoje virou isso. Ele acha que ele tem que pegar uma foto, ele tem que pegar uma imagem, ele tem que fazer um vídeo engraçado, que é bacana, é bonitinho e tal, mas isso não vende. Isso não vende. Porque isso, a pessoa... Você está pegando o cliente pronto. E o Humberto falou de nível de consciência. Eu acho que 3, 4% dos clientes têm nível de consciência de compra pronto. Então, quer dizer, de cada 100 vendas que o mercado imobiliário fizer esse mês de agosto em Franca, 3 ou 4 estavam prontos para comprar. Os outros 96, 97, a venda teve que ser construída. Foi cavada. Esse grau de consciência tem que ser construído. Porque a gente fala de um produto que é de alto grau de complexidade. É diferente de você comprar um produto de impulso. Você pode reparar, quando você vai num posto de gasolina, você não tem nenhum produto acima de R$10 no check-out do caixa. No check-out do supermercado. Por quê? Aquilo é uma compra de impulso. Você vai pegar uma água, você vai abastecer, você pega um chiclete, porque é uma compra de R$5. Se fosse uma compra de 50, você pensaria para pegar. Você pode perceber que no supermercado é a mesma coisa. Loja de material de construção, você vai na Hidromar, fazer uma propaganda grátis aqui. Você vai na Hidromar. É um magazine. Você vai no magazine, você não tem um produto caro no caixa. Porque ali é um produto de consciência zero. O nosso item, nosso mercado é um produto de alto grau de consciência. E o corretor não consegue gerar essa consciência do cliente com um vídeo engraçado no Instagram. Nem passa autoridade. Entendeu? Então, hoje, o que eu vejo que a Jardim faz diferente das outras imobiliárias, que é um grande acerto, e que vai fazer chegar nos 400 esse ano e bater R$500 milhão ano que vem, é uma construção natural. É de fazer com que o corretor entenda que é o conhecimento dele de produto que faz ele vender o imóvel
para o cliente dele. Ideal Criar pra consciência. pessoa. Exato. Ideal. Vocês me falaram um pouco de São Carlos. A BRX fechou 7 áreas em Franca em 1 ano e meio. Tem 613 milhões de VGV para fazer em Franca. E é a união, né, da Quality e a BRX. Eu não teria feito isso sem a credibilidade que o Henrique tem. Né? Ali é o maior pagador de conta que eu já vi no mundo. Se precisar, amanhã ele vende a casa que mora e põe os filhos no MRV para pagar a conta. Não esquece, não tem tempo ruim. Vai andar de Uber. Não que ele precise disso, mas vamos falar. Honra, né? Tá ali, tá fazendo, vamos fazer o compromisso, vamos fazer. A credibilidade desse cara é 11. Legal. É 11. Ele é desse jeito. Então, assim, a gente, em 7 áreas, se eu tivesse feito sozinho, eu tinha fechado uma. Pelo meu conhecimento, pela bagagem que a gente tem, pela equipe técnica. O Henrique sozinho teve feito nenhuma. Não, às vezes nenhuma. Às vezes nenhuma. Às vezes nenhuma, porque a gente fala assim, ó, que legal que você fala da personalidade da pessoa, que entra no que eu disse, né? O processo, ele até tem um poder, mas com quem você tá. Então, cara, às vezes o cara vai pegar, ele pode entrar na minha empresa, copiar todo o meu modelo de negócio, sair amanhã. Já aconteceu várias vezes. E não prolifera. Desenvolve. Porque não é, não é didático. Não é cultural. Cartilha, né? E aí, por que aconteceu vocês dois darem junto? Porque o que chamou a atenção sua foi a postura dele financeira. Você falou, os valores dele atendem com os meus. Eu quero estar com alguém que está na mesma linguagem. Quando eu disse que aonde eu estou... Provavelmente, o podcast tá, Humberto. Raramente eu tô com o João no mesmo lugar, a não ser na empresa. Por quê? Porque não há, às vezes, a necessidade de estar os dois no mesmo lugar fazendo a mesma coisa, porque o João hoje ele é meu sócio. E o que ele faz? João, eu quero que você toque por esse caminho. Pum. Então, o Henrique, ele sem você, que informação ele teria? Quantos as 5.000 horas, 5.000 dias que você teve para chegar onde você teve de conhecimento, você... reduziu em 1 ano e meio 7 áreas. Entende? Então, o dinheiro, comprar tudo, levantar parceiros para levantar um dinheiro e fazer um negócio, muitos têm. Mas, pô, aonde esse negócio, Gui? Não, o saber fazer, né, cara? A gente, eu falo das parcerias porque o mercado... Eu era uma pessoa que... meu pai era empresário, começou o negócio dele, meu pai era pintor de parede, pobre no último nível. Nossa, pobre no último nível. Meu pai era muito pobre. O dia que eu fui fazer o gesso do Store Novo, foi um amigo nosso lá fazer o Joninha com perna de pau de gesso, de drywall, né? E meu pai trabalhou com isso. Chegou lá e começou a chorar. Falei, que foi, pai? Ele mostrou... Aí já sabia da história dele, né? Mostrou pro Joninha. E ele começou o negócio dele numa sala do tamanho dessa aqui, mais ou menos uns 10, 12 metros quadrados. E ele, ao longo do crescimento, eu vivi isso, a minha infância, adolescência, dentro do negócio dele, ele não funcionou bem com o sócio que teve. Não funcionou. Então eu cresci com qual pensamento? Sociedade é ruim. É ruim. Porque eu vi isso dentro da minha família. Eu também tinha essa visão. Eu tinha essa visão. Né? Sócio é ruim, papapá. Eu fui ter um primeiro parceiro comercial importante em 2021, num produto que a gente regularizou aqui em Capitólio de 6 mil terrenos, que era um pipinaço, tinha todos os problemas do mundo e a gente foi contratado na época, a Quality, para regularizar esse produto. É o segundo maior TAC do estado de Minas, depois da Vale do Rio Doce e Mariana, que era um produto grande, tinha uma multa de 130 milhões de reais, a gente foi contratado para fazer isso. Só que eu não tinha estrutura para fazer a obra. 130 quilômetros de rede de água, 120 quilômetros de rede de água, 2 mil postes, é uma cidade, cara. 6 mil lotes, moram 24 mil pessoas. Então, pensa bem, é uma cidade. E ali eu não tinha estrutura para fazer a obra. Eu falei, puxa, como é que eu vou pegar isso aqui e resolver? Eu preciso de um sócio. E funcionou. Aí depois veio o Cidade Jardim e funcionou. Então, assim, com as coisas bem balizadas, e você pegando gente, eu sempre procuro, cara, hoje nas parcerias, um cara que tem o que eu não tenho. Sabe por quê? Senão fica igual. Fica igual. E outra, sabe a principal vantagem que eu vejo hoje de sociedade e parceria? No percentual que for, é o cara te contrapor. Eu tenho uma gerente de obra lá que está comigo há 10 anos, Ana Carolina. Ela briga assim, ela é dura com todos os fornecedores e controla, e briga a função dela, ela cuida de suprimento e obra. E eu brinco com eles, falo, pô, o Pitbull, calma que ela é o Pitbull. O Pitbull, ele estranha até o dono. Falei, ela briga com vocês, ela me questiona dentro do meu próprio negócio. Guilherme, mas isso aqui vai dar errado. Isso aqui não tá certo. Por que a gente não faz desse jeito? É bom pra caramba, cara. É bom pra caramba. Porque se a pessoa tá junto com você e ela tem uma visão de vida, uma experiência diferente, só tende a agregar no seu negócio. Sabe? E a gente pensa que é diferente, né? Às vezes você quer aquela pessoa que
que é igual, mas aí entra bem aquela frase, né? Às vezes o oposto se atrai nesse segmento de uma personalidade menos comercial, combina. Eu, por exemplo, sou muito comercial, o João ele é mais organizacional, ADM, e aí eu acabo que eu solto nele ali, ele consegue pegar a visão e expandir. Porque se depender da gente que é comercial, a gente tá toda hora na correria, né? É verdade. A gente não quer ficar parado. E mais que isso, um dá ideia, outro organiza. Vamos colocar assim, igual lá o Humberto. Hoje mesmo, né? Ele, não, faz assim, assado. Eu falei, pera. Aí eu fui lá, peguei uma caneta, coloquei tudo na lousa, escrevi Somando tal. pra ver se dava lucro. Ó, o lucro vai ser esse. Ó, vamos fazer? Não, então desse jeito nós vamos fazer. Aí a gente foi e fez. Então, assim, eu acho que, igual a gente está conversando, sociedade é um caminho para que você queira expandir, você queira crescer, mas desde que você tenha um complemento. Acho que o complemento... Tem que acertar a parceria, é né? o que mais a gente tem que chamar atenção na hora que você vai falar com uma pessoa para seguir a vida com você, Junto né? com você, igual casamento, né? Exatamente. E como é que tá teu time hoje? Como é que vocês estão distribuídos? Está só em Franca? Como é que tá essa expansão aí da Quality? Nós temos uma estrutura... Hoje eu contei para vocês rapidamente do volume que a gente chegou a ser verticalizado, né? E não é que é uma coisa que hoje eu enxergo diferente. Acho que todo modelo de negócio é válido. O do Humberto de ter 170 corretores é válido. O do outro de ser um corretor com 2, 3 autônomo também é válido. É entender o que você quer para sua vida, onde você quer chegar, que tamanho você precisa ter. E eu tenho essa percepção hoje porque eu fui para um lado que eu achava que era o certo. Não posso dizer que funcionou super bem. Colocou um dinheiro no bolso da empresa, visibilidade, etc., time. E hoje a gente vê diferente. Hoje a gente tem internamente só aquilo que é necessário. Por quê? Porque uma incorporadora... Então, a gente faz hoje empreendimentos próprios, faz estruturação para terceiros. Né? Estruturação, basicamente, é do estudo de mercado, aprovação de projeto, lançamento, etc. Como se fosse uma consultoria, mas trabalhando em prol do terceiro, no equity, e faz a gestão comercial e etc. Então, a gente, dentro disso, você não pode ter uma estrutura excessivamente robusta, porque senão você fica escravo do mercado. E o mercado, assim, o João veio da Build, por exemplo. Numa empresa do tamanho da Build, da MRV, que são empresas grandes, que faturam alguns bilhões por ano, você fica escravo do lançamento. Você é obrigado a fazer. Sim. Sua estrutura é tão grande. Eu tenho certeza que o João já passou por isso. Sim. Ele é obrigado a lançar porque precisa alocar gente, precisa alocar dinheiro, precisa vender, precisa bater meta. E aí você vira escravo. O incorporador, isso é muito difícil porque você começa a errar muito produto. Então, hoje a gente dá preferência para qualidade de produto. Por quê? Eu já lancei muito produto com entrada zero, por exemplo. Sem gestão nenhuma, etc. Aí depois passava 3, 4 meses, você tinha ali 30% de distrato, 40%. Hoje a gente prefere lançar um produto com entrada feita, com qualidade de documentação, qualidade de venda, para você não ter retrabalho. Então hoje a gente diminuiu muito o time por estratégia e o nosso foco é Franca e região. Então hoje nós estamos fazendo aqui, a gente tem Jeric na Quality da Caixa, então nós vamos lançar agora início de 2027 com a Jardine e mais uma imobiliária que é grande parceira nossa, que é o Adermes, que é amigo de todos aqui e que é a pessoa inclusive que nos trouxe o negócio, que é um cara espetacular, inteligente, dinâmico e bacana, que abriu muitas portas para mim aqui em Franca, para o nosso negócio, muitas mesmo, um cara que sempre me defendeu, né? Eu sou, no final das contas, eu sou forasteiro na cidade, então ter parceiros aqui que acreditam e gostam do nosso trabalho facilita muito o nosso caminho. Ele foi um desses caras. E aí nós vamos lançar agora um prédio, então a gente faz prédio com a Caixa, nós vamos lançar um produto bem bacana, com um conceito diferente. Nós temos 5 áreas para fazer esse produto aqui, das quais 2 são áreas próprias. E nós vamos lançar uma segunda etapa do São Carlos agora, que é um loteamento na saída para Ribeirão Corrente, que é a região que mais cresce na cidade. Na Zona Oeste, que é um produto assim, loteamento em Franca acho que é o produto, eu nunca vi uma cidade com tanta demanda. Inclusive o francano que está testando a gente, eu falo isso para as pessoas não acreditam, né? Franca é o melhor mercado imobiliário que existe. O pessoal fala de Balneário Camboriú, Trancoso. Vai ver o tamanho da barreira de entrada que é entrar nesses lugares. Vai ver o tamanho da barreira de entrada. Eu achava Franca difícil, hein? Pra você ver. Eu digo de aquecimento. Humberto, aqui é o seguinte, cara. Franca pela cultura, se você puser essa casa para vender hoje, você vai ter proposta. Você vai ter proposta. Se você quiser vender ela 30% abaixo do preço do mercado, você vai pegar um Pix. Se a Val falar que paga 10 mil de aluguel por mês, você arruma um cara para pagar 1,5 milhão hoje na casa, se ela fizer um contrato de 5 anos. Entendeu? Franca é assim. Os outros lugares não são assim.
Aqui tem muito negócio casado, né? Não, o francano é um cara comercial. O francano é um cara comercial e outra coisa que eu vejo. O francano, pela cultura, por ter uma cultura muito mineira também, ele está primeiro preocupado em não perder para depois ganhar. Então ele pensa o seguinte, primeiro eu tenho que defender o que eu já tenho. E não tem jeito melhor de defender o que a pessoa já tem do que o mercado imobiliário. Você nunca viu, tem até um meme do primo pobre na internet que ele fala, você já viu a história do cara que ficou pobre comprando imóvel? O cara fala, não. Ele fala, porque não tem. Não tem. Não existe. Então, o mercado imobiliário é o que salvou todas as grandes fortunas do mundo e que salva as pessoas. Né? Quantas pessoas conseguiram recomeçar porque os pais deixaram uma casa de herança? Quantos empresários não quebraram? Pô, a empresa do cara quebrou. Aqui em Franca, quantos calçadistas quebraram e o que salvou eles foi o imóvel que era a fábrica? Patrimônio. Quantos vocês conhecem assim? Então, o mercado imobiliário, por que Franca é assim? O francano é muito comercial, então ele não tem medo, né, de fazer negócio. E segundo, ele é conservador no investimento. Eu tenho certeza, eu não tenho esse número, embora eu goste. Eu tenho certeza que se você pegar o per capita entre Franca e Ribeirão, é muito mais fácil, claro, pegando em proporção de cidade, você pega os fundos de investimento de BTG, XP, tem muito mais dinheiro lá do que aqui. Porque o francano não pega 1 milhão e compra um fundo de investimento. Não. Ele pega 1 milhão e compra um barracão, compra um terreno. Ele tem esse perfil. Então, para o nosso segmento, cara, eu não conheço duas cidades igual a Franca. Sou sincero a dizer para vocês. Aqui a coisa anda, as pessoas gostam de comprar, é legal, entendeu? E não só comprar, acho que Franca tem um negócio de renovação de patrimônio. Você pode ver, vamos falar sobre condomínio fechado, igual você está ali. Você vai vender uma casa hoje no seu condomínio fechado, 1.800.000, 2 milhões de reais ali. Se você não pegar uma casa de 1 milhão, provavelmente você vai dar uma engasgada. Sem dúvida. Com certeza. Só que se o cara chega, se ele tem uma casa de 1 milhão na rua, ele chega para você, ele quer renovar, ele quer dar aquele upgrade. E Francão gosta de colocar negócio e dar 2 apartamentos. Vender uma casa mesmo semana tua, 2 apartamentos e eu te dou mais um prazo aqui. Por quê? Porque é o comercial que você está falando de Franca. Franca é isso, é um comercial a todo tempo. Você falou a verdade, Ribeirão Preto não é assim. Ribeirão Preto é Pix. Se não for Pix, eu não vendo. Pronto, acabou. Eu sou Acho paulistano de nascimento. É isso que eu ia falar. Eu sou paulistano de nascimento. Imagina, cidadão, você fala, eu te dou um apartamento de 1 milhão, eu te dou uma BMW de 200 mil, 800 mil de entrada. Ele fala, não, vende a BMW e me dá os 200. Entendi. Aqui o os negócios são estilo mais de comprar. fáceis, né? Acho que pelo conservadorismo, né, da cidade, né? Ainda estamos com uma mentalidade um pouco conservadora e isso... dificulta um pouco. Eu não sei por que mas é o perfil da cidade. Todo mundo é assim. Não é uma característica do rico, do classe média ou da classe em ascensão. Todas as pessoas aqui são assim no seu tamanho. É comum isso acontecer aqui. Mas é um mercado imobiliário muito aquecido. A gente estava falando um pouco dos galpões, né? Franca, assim, capital mundial do calçado nos anos 70 e 80. E aí depois teve a abertura do mercado em 94, 95, aliás, um pouco antes com o Collor, e nos anos 90 a Franca viveu uma crise financeira gigante, com o calçado caindo e a China chegando, né? Dólar, tal. China e etc. Mas Franca se reinventou, cara. Qual que é a dependência de Franca com calçado hoje? Zero. Né? Franca tá na região que mais produz café do país, que é a Baixa Mogiana, e o Brasil produz 40% do café do mundo. É a segunda cidade no estado de São Paulo no e-commerce, na postagem nos Correios. Quer dizer, segunda maior cidade do estado, 5ª do país. Só não tem mais lojas digitais do que São Paulo capital. Você ainda tem a questão dos serviços, porque eu tenho casa em Cabo do Rio Claro, meus filhos moram lá, minha família mora lá. Dá 180 quilômetros daqui. As pessoas de Carmo saem para fazer faculdade em Franca. Moram em Franca. Então, o carmelitano, que quando quer estudar, ele vem para Franca. Ele não vai para Ribeirão, ele vem para Franca. Ele vem fazer faculdade aqui. A cidade orbita aqui, 35, 40 cidades consomem aqui. A Batatais, que é mais perto de Ribeirão, se sair 20 ônibus para estudar aqui em Franca, sai 10 para Ribeirão. E assim quantas outras, cara. Serviço aqui é muito forte, a agricultura é muito forte. O e-commerce é muito forte. A questão das malhas, que era uma exclusividade do Paraná. Você olha aqui quantos amigos vocês têm comprando imóvel todo ano, 2, 3 imóveis, comprando camiseta no Paraná de 8, remanufaturando aqui, vendendo por 12, por 15, por 18, mas vendendo 1.000 camisetas por dia. Quantos caras vocês conhecem assim, fazendo malha? A gente vai falando e vai lembrando. Né? Então, é uma cidade hoje que perdeu a
assim, essa dependência do calçado e só vai para frente. E às vezes quem está no dia a dia aqui, pô, eu venho de fora, eu tenho essa visão. Às vezes o cara não consegue enxergar. Mas eu tô olhando pro nosso mercado, cara. Sim. Igual Franca. Imagina, vender um produto igual nós vendemos juntos em 30 horas, com 7 mil, 8 mil reais de entrada. Nós temos 1.700 clientes cadastrados para a segunda etapa. Pensa bem. Nós nem abrimos isso publicamente ainda. Isso é de quem ficou da primeira. O Quality Life na Chácara São Paulo, nós rodamos uma pesquisa aqui com o Instituto de Pesquisa, tem 6.300 pessoas, 6.300, para comprar o faixa 3. Ou seja, que estão na renda, que declararam interesse de comprar em 24 meses e que aceitam o produto naquela rua, na Rui Barbosa. 6.300. Sabe quantas unidades nós temos? 300. Quer dizer, não é só... Você tem que converter 5%, é difícil? Entendeu? Então, é diferente, cara. Que é diferente. Por isso que você vê que todas as empresas, a maioria das empresas que a gente trabalha hoje aqui, nós na venda, vocês na venda, são empresas de fora, pode perceber. Pessoas querem atuar aqui. É um mercado diferente. É uma cidade de oportunidades, né? E quem tem essa visão aí, nada de braçada, né? Você falou do perfil do estudante. Muitos estudantes, muitas famílias pequenas. Hoje o perfil também mudou. Aí vem alguns empreendimentos da Build também, que foi sucesso, como o Soul, esses menores, né? Que são próximos à faculdade. A ambiência também é uma oportunidade que quem enxerga também naquele lugar, dá para isso, acerta, né? Guilherme. É a experiência do mercado, né? Você pega aí o Guilherme, ele fez o loteamento que é condomínio fechado, Cidade Jardim. Hoje uma casa lá a partir de quanto? 1,5. Nós não temos casa a partir de 1,5 condomínio fechado, não sei lá. Porque ele viu, ele falou, essa fatia não tem, eu não tenho concorrente. E estouro. Placou. Porque ele entendeu o game de Franca, casou com o perfil dele, e aí ele fez o segundo plano, que foi esse empreendimento. Porque público nosso ou é esse que ele tá, ou é o da casa de condomínio. Não adianta você ir para casa. Franca não comporta uma venda tão fácil de imóveis de 4, 5, 6 milhões. Mas é um produto É uma mais cidade difícil. rica, mas ela é uma cidade que é 2,5 para baixo. Tem os de 3? Tem, mas a pirâmide fica bem pequena, muito agressivo. Você fica muito na mão, né? Você não tem 6.300 contato para 300. Você tem 300 para 900 imóveis. Aí Exatamente. fica o produto. Que é por isso, né, Humberto, que você falou das casas de condomínio. Eu nunca gostei de trabalhar com produto de ticket alto. Nunca gostei e não combina comigo. Porque assim, o cliente que vai comprar, eu acho que 2,5 é exatamente o teto. É o que a gente fez no Cidade Jardim. É de 1,5, porque menos que isso o custo do lote já não para de pé, a 2,5. Porque mais que 2,5, esse cliente tem muita opção, ele é muito exigente e ele é um universo muito pequeno. Eu vou dizer para você assim, se a gente tiver 100 casas acima de 2,5 milhões em Franca, é muito. Vou me arriscar a dizer. 100. Talvez assim, 150 casas. Acredito que seja isso. Porque você tem um público muito pequeno. Enquanto que você vai para um público, a gente falou de faixa 3, o cara que ganha de 4,5 a 9 mil reais de renda familiar, você tem 70, 80 mil clientes possíveis disso, né, de renda familiar nessa faixa. E você falou do Cidade Jardim, cara, a gente fala um pouco da experiência de mercado. Se você olhar para trás, em 70, que quando começam os condomínios fechados no Brasil, os lotes de alto padrão eram 1.000 metros. Só que as famílias tinham 5,1 habitantes por casa. Uhum. Aí você olha para 2000, os lotes já eram de 500, 420 metros para 4,2 habitantes por casa, em 2000. Hoje nós temos 3,1 no Brasil de média, 2,9 em Franca. Então hoje, eu balizo muito no número porque é uma questão objetiva e ela é palpável. Você tem menos de 3 habitantes por casa em Franca na média, 2,9 pelo IBGE. Então, claro que você vai ter sempre o público que é um lote de 1.000 metros. Mas o público hoje, se você mora em 3 pessoas, 2,9 pessoas numa casa, você não precisa mais do terreno gigante. Por isso que vem caindo para 300. E o que nós enxergamos no Cidade Jardim? E nós vamos fazer um produto com a BRX fechado de 200 metros quadrados. Por quê? O maior que a gente tem fechado, nós temos 2 fechados com a BRX, um de 240, um de 200, estamos estruturando um terceiro também de 200. Por quê? Porque as pessoas querem casas compactas, práticas, tecnológicas e não querem mais 5 quartos. E seguros. Seguro. Pronto.
Né? Então a gente olhou para o mercado, analisa o mercado sempre dessa forma. Hoje você vai para casa de condomínio, na pandemia você tinha 3 clientes para uma casa. Todo mundo querendo. Hoje você tem 3 casas para um cliente. Esse produto bateu no teto em 2020, 2021, 2022 e hoje ele caiu. Quando a gente foi fazer lá, as pessoas falavam assim, poxa, mas casa de condomínio, mas é um outro nicho. 1,5, ele vai comprar hoje uma casa de rua. Isso mesmo. E uma casa de rua, as pessoas não percebem que não é só segurança, cara. Quem que é o seu vizinho? Pode ser uma borracharia, uma fábrica, pode ser um boteco, pode ser qualquer coisa, um prédio. Aí você tá lá 3 da manhã, aí sua esposa sai para trabalhar 6 da manhã, do lado é um bar. E aí, como é que você vai se sentir? Seu filho vai brincar na rua? E o acesso, né? Porque, entendeu? Querendo ou não, você tá ali numa casa de rua, e aí se for escolhido você viajar e for sua casa que eles vão entrar? Então. Não, isso que vocês estão falando é muito sério. Aquela casa que em dezembro eu mudei, a Jardine organizou uma casa para mim. Até então estava tudo bem. Agora começaram uma construção no único terreno que tem ao lado da casa, que estava vazio, tudo bem até então. E o Luiz Fernando ainda falou, já pensou se sobe um predinho aqui do lado? Acabou com a nossa claridade aqui. Batata. Dito e feito. Estão levantando um barracão ali ao lado. Aí, ó. Val, sabe o que eu mais falo hoje? E eu gostava muito, gosto muito de estar em casa sem ser condomínio, né? Hoje não tenho mais as crianças que precisam dessa situação de segurança e tal, mas eu tive essa surpresa. Essa previsibilidade do condomínio, Franca é uma cidade que ainda não é uma cidade que tem um caos de segurança. Não sei se vocês concordam. Não é um caos. Leve, você não vê, né? Você não vê assalto em farol, você não vê muitas notícias de roubo. Claro que existe, claro, como em qualquer lugar. Mas não é uma cidade que a segurança é um caos. Não é. Mas eu falo muito que a principal função do condomínio, o lazer é importante, mas o lazer você pode ir para um clube, você pode ir para uma academia. Concordo né? demais. A previsibilidade é mais importante. Você imagina se você tivesse comprado essa casa e agora você comprou, imobilizou dinheiro. E agora tem que vender. E agora você tem que vender perdendo, porque quem for para sua casa vai ter a mesma percepção que você tem. No condomínio, qual que é a vantagem da pessoa comprar uma casa em condomínio? Que é o que a gente bate muito hoje. Franca tem excelentes bairros abertos. Botânico, Teline, Meneghetti, São Joaquim, que nós estamos aqui, e vários outros. Só que é o seguinte, você não sabe, você compra uma casa, você não sabe o que vai acontecer do seu lado. Você não tem controle sobre isso. Não. No condomínio você Sai tem. um barracão, hein? No condomínio você tem, Humberto. Você sabe que do seu lado, ele tem que fazer uma casa com aquele padrão de acabamento, com aquele padrão, com aquele tamanho. Muito legal. Ele tem que... Ele tem regra. Na Não rua pode você tem chegar regra. tanto perto do muro, tem 1,80 m, não pode Você encostar não pode nada. subir 3 pavimentos para ver minha piscina. É isso aí. Né? Você tem E a até assim, previsão. eu acho que é padronizar, né? Existe um nível de receita. Vamos pensar aqui, igual a Val, ela comentou que ela aluga essa casa. Por ela alugar essa casa, ela mora nessa casa. Mas ao lado dela pode ser uma clínica. Pode. Ao outro lado pode ser outra clínica. E o bairro Paraíso era um dos bairros mais queridos de Franca. Um dos bairros mais caros, classe média, classe alta. E veio os bairros classe média populando casas novas. E o povo realmente fez o que o Guilherme comentou. Saiu das casas de 1.000 metros para G250. E alguns foram para os verticais 180, 160 metros. Hoje ela tem 3 filhas. 4 filhas. Estão saindo de casa. Vai morar ela e o Dr. Luiz. E por Pra enquanto quê? com as meninas, né? Já não tem mais ninguém em casa. Pra que ficar numa casa fora do condomínio? Vai te oferecer o quê? Agora no condomínio fechado igual lá, quadra de beach, relacionamento. Cara, pra mim, liguei agora, eu tava vindo pra cá, minha esposa tava na academia, no condomínio. Big de uma academia, não precisa estar indo fora, locomover, a gente vai estar vivendo fechado, que eles pensam assim, a linguagem é, eu não quero mudar pra um condomínio pra eu viver fechado. É sobre isso, você não está fechado, você está seletivo. Não é desfeita, Você mas, tá cara, me perdoa. integrado uma outra A pessoa tá comunidade, integrada né? ali dentro, num lugar que seu filho, meu moleque faz aprendeu a andar amizades. de bike ali com 3 anos. Como é que você põe um filho seu pra andar de bike hoje na rua? Pode acontecer de ter um acidente. Como é que você vai deixar sua menina brincando? A minha menina vai a pé pra praça. Sem risco nenhum de ninguém roubar, sequestrar. Câmera em todas as ruas. Entra e sai caminhão de entrega, tudo com velocidade demarcada, 30 por hora. Sim. Tudo, quadra de beach, relacionamento, quer dizer, você está melhorando sua condição e sua qualidade. E isso é extraordinário. E isso é uma tendência, cara, que vai acontecer cada vez mais das pessoas quererem isso. E aí, os lotes diminuindo,
Você vai para cidades que estão um pouquinho na nossa frente do ponto de vista de visão de mercado imobiliário, vou citar algumas que são boas, embora já tenha falado que Franca é o melhor que eu conheço, Sorocaba, Indaiatuba, Campinas, já tem muito lote de 150 metros fechado. Em condomínio. Em condomínio. Em condomínio. Porque o que é bom no condomínio? Essa previsibilidade. Vou dar um exemplo para vocês, que até vou dar uma dica. Eu tenho certeza que algum incorporador que vai lançar vai copiar, mas não tem problema. Nós vamos lançar que nós vamos separar as quadras onde pode ter casa-terra de sobrado. Legal. Diferente, né? Por quê? Diferente. Eu estava no Estado de Jardim olhando um dia, uma casa-terra que eu entreguei semana passada, um sobrado. Aí vou fazer uma casa no terreno do lado. Eu falei, caramba, se eu fizer um sobrado aqui, esse cara vai ver. Eu falei, eu tenho que separar. De cá é só casa-terra, de cá é só sobrado. Então, naturalmente... Todas do mesmo padrão. Ele não são iguais, mas ele pode fica... construir um padrão. O padrão de construção no condomínio, a associação que determina. Então, quem determina isso é o empreendedor. Então, vou dar um exemplo do Estado de Jardim que a gente fez, que a gente entregou agora tem um ano. Lá você pode encostar em uma das divisas e tem que deixar 1,5 metro da outra no mínimo. Você não pode fechar a garagem, você só pode fazer 2 pavimentos, como o João falou. Você tem um tamanho mínimo de construção. Então, isso tudo faz com que o padrão das casas seja igual. Você tem que tapumar as obras para fazer, tem que ter caçamba, etc e tal. Horário de obra, 5 horas para. Você tem essa também? Amanhã começa uma obra do lado da sua casa, na rua, ele pode trabalhar 24 horas. Né? Tem a questão do barulho, etc. Mas no condomínio tem essa vantagem. Por que nós vamos fazer separar terra de sobrado? Porque hoje, 40% das pessoas em Franca declaram que preferem casa térrea. Hoje, eu já acho que esse número é maior. Mas essa é a nossa pesquisa de 2024, da Datestor. 40% declaram que querem casa térrea. E aí, o sobrado tira um pouco da privacidade da casa térrea, naturalmente. Se você segregar, você vai ter isso. Eu quero uma casa maior dentro do condomínio, sobrado. Naturalmente, você está... Então, nós vamos separar uma avenida central, metade dos lotes para casa térrea, exclusivamente metade para sobrado. Porque aí você não tem esse problema. Você já sabe, inclusive, que o seu vizinho não vai ter um sobrado. É o máximo que eu consegui enxergar até hoje de personalização da experiência de compra, entendeu? Total. A gente entra também nessa questão do perfil também hoje, né? Os idosos, né? Eles estão dentro da casa das famílias. Então, as famílias estão acolhendo, recebendo esses idosos. Então, assim, quanto mais térreo, melhor. Quanto mais acessibilidade, melhor. Então, tem também esse nichozinho aí também, né? E os sobrados também sempre deixam um quarto embaixo. Então sempre tem também. Os sobrados que a gente faz, cara, tem que ter 4 suítes, que tem que ter uma suíte térrea. Não tem jeito. Não tem jeito. Por causa de... Todo mundo que vai, você recebe todo mundo que tem mais de 50 anos, que é jovem. Ele fala assim, um dia eu vou ficar velho. É até estranho se uma pessoa de 50 anos falar isso, né? Mas já começa a pensar isso, um dia eu vou ficar velho. Então eu quero, esse quarto térreo me serve. É um diferencial de compra desse público. Isso que o Gui falou é verdade, que assim, eu lembro quando eu fiz o meu sobrado, eu fiz porque quando a gente é muito pobre, né? A gente quer... Quer um sobrado. Você sonha assim, puto, quero uma casa, na verdade um edículo, eu queria um edículo. Aí eu fui lá, fiz uma casa de 64 metros, filé, meu desenho, filé, varanda e tal. Aí eu melhorei um pouquinho e peguei uma casa maior. Aí eu falei, meu sonho agora é ter um sobrado. Nossa, quando eu tiver um sobrado eu vou ser muito feliz. E a mesma coisa eu pensei até assim, de carro, né? Depois que você tem, você perde muito a noção do encantamento. E aí, graças a Deus, por que eu citei junto o carro? Porque eu tive, 3 Amarocks num período e eu vendi elas e fui para um carro esportivo. Vou te falar, eu voltei para Amarok, eu não saí dela nunca mais. Eu quero ver ela com 1000 km estourando motor agora. Por quê? Porque depois que eu tirei ela da minha vida, eu vi a falta que faz quando você tem alguma coisa muito boa. E meu sobrado até hoje, faz 6 anos que eu moro lá, eu passo a mão na parede cedo na hora que eu acordo e tal. E num período dele, que meu cérebro começou a tentar me convencer. Nossa, cara, ficar subindo escada todo dia e descendo. Nossa, cara, tudo que eu preciso tá lá embaixo. A gente começa a se sabotar. Deixa eu te falar, que nada, filho, que top. Faz um quarto embaixo. Eu faço vídeo direto fazendo escada lá, não tem tempo pra ir fazer caminhada na rua, fico subindo 20 minutos descendo, dá uns insights, solta história. 25 minutos, 30 minutos subindo uma escada descendo, você tá doido, companheiro. O caboclo fica... eu vou ficar um caboclo velho com saúde. Aí eu falei, não, peraí. Sobrado, pra que vai precisar do quarto de baixo? Às vezes você pode torcer o pé, às vezes você pode quebrar. Teve época de eu receber meu sogro lá, antes dele vir a falecer, ele morou lá com a gente. Então é muito necessário, porque a casa pequena ela é ideal, mas ela é ideal para quem não consegue ir pro sobrado. Mas como assim? Os dois são muito bons.
Porque quando você vai pra casa térrea, é porque uma casa de 280 metros ainda tá muito distante, mas é o primeiro passo. E na hora que você tá morando nela... Gente, o tanto que é gostosinho. Eu que tô num sobrado, tem vezes que minha mulher vai falar assim, vontade de ter uma casa térrea. Fala, por quê? Fácil de limpar, prática, área de lazer, gostosa. Porque assim, a área comum, área individual ali, separada é a área. Uma reta só. Quer dizer, tu pro quarto, é uma delícia. Então, eu sou apaixonado. Eu achei os dois amores ali, me diverte. Minha mãe mandou mensagem, porque ela vai ver, vou até mostrar a imagem dela. Eu fui visitar a casa do Estado de Jardim, né? Casa térrea. E aí ela falou, eu falei, mãe, peraí que eu já te ligo. Tô visitando obra e depois vou lá num podcast. Aí ela falou assim, ó, tá ficando show essa casa. Tudo que eu queria, casa térrea. Você viu? Minha mãe tem 65. E saiu de São Paulo, mudou para Curitiba agora, se aposentou, foi tocar um projeto social em Curitiba. E aí ela falou, você vê? Postei, mãe, peraí que eu te ligo depois que acabar aqui e tal. Tudo queria casa térrea. Por quê? É o que você falou. Já teve casa grande. Hoje mora sozinha. Falou, mas eu queria uma casa térrea. Pra que uma casa grande? Os filhos saírem, eu vou ficar limpando casa? Eu acho que é muito da... Puta, a casa térrea é top. No momento da vida. momento de vida. Momento. De vida. Eu agora queria tanta casa grandona, que não fosse terra, que não fosse em condomínio pra caber todo mundo. Agora, daqui um pouco, uma já tá saindo, a outra já tá saindo, eu vou ficar com 1.000 metros quadrados. Ainda bem que eu não comprei. Dá tempo de pensar melhor no que eu quero daqui pra frente. Porque morava numa né? chácara. Quer dizer, morava em 5.000 metros. Falei, eu vou ficar feliz em 1.000. Agora já tá começando a refletir. Peraí, eu acho que eu vou ficar feliz em 180. Às vezes nós pode até vender um Cidade Jardim. Eu pensei agora, opa. E o barracão lá do lado, então, que aí acabou de broxar tudo Cidade mesmo. Jardim você não tem esse problema, tá vendo? Vamos conversar sobre Cidade Jardim. Eu vou te falar, lá tem 2 quadras de beach. 2 quadras. 2 quadras de beach. Centro comercial na frente, chão de fogo lá, uma vista, minha filha, deixa eu te falar. E outro, daqui lá dá 7 minutos. Pode cronometrar. 7 minutos daqui na porta do condomínio. E quando tiver show ainda que for na festa que tem lá, rapaz, dá a pé, não toma nem multa. Não gasta 200 de Uber, igual eu gastei na última vez pra ir. Aonde que fica o Cidade Jardim, assim, pra gente se localizar? Na estrada de Franca Restinga aqui, dá exatamente 5 quilômetros do Distrito Industrial lá. Então, não dá nem pra chamar de estrada, né? É uma avenida. Uma reta, né? Aqui? Reta única, que chega, a rodovia que liga pra Restinga, ela é uma avenida. Porque ela é, os dois, assim, muito, muito perto. Pra ser sincero, eu chego muito mais rápido no Cidade Jardim do que se eu estiver aqui no bairro São José. Tô no shopping de Franca, vou no bairro São José, pode cronometrar. Na Paulo VI aqui eu gasto, olha que engraçado, no horário comercial, eu gasto da Paulo VI na minha casa 20 minutos. Só que pra eu ir 5h30 da manhã eu gasto 6. A mesma via. E pra ir pra Cidade Jardim 5h30, horário de pico, ou qualquer horário, 7 minutos. Essa expansão, né, pelas beiradas da cidade é que tá legal isso, né? Porque aí o pessoal sai do vucu-vucu ali. Mas loteamento é isso. Loteamento, você não consegue ter um loteamento incrustado nessa. Loteamento, ele tem que ser na periferia, não no sentido de bairro pobre, mas nos cantos da cidade. E é natural nos que extremos. Esse movimento aconteça. Você olha para trás em São Paulo, foi o que aconteceu. Alphaville, que hoje é um bairro que todo mundo conhece referência, começou dessa forma. Em Ribeirão Preto, todo mundo acha que os bons condomínios são todos em Bonfim Paulista. São todos em Bonfim. 85%, 90% dos condomínios de alto padrão são em Bonfim. Quando lançou o Guaporé em Ribeirão, nossa, que lonjura, meu Deus do céu. É dentro da cidade, o Guaporé é 1, 2 e 3, é só casa acima de 5, 6 milhões de reais. Não, até aqui, se você pensar no Toscana, que é se eu não estiver enganado, é de 2005... O pessoal... Toscana não, né? O Firenze. O Firenze 2005, 2006. Foi o primeiro, né? O pessoal fala que quando você falava em pular a rodovia para ir pro Firenze... Era o cúmulo do absurdo. E vou te falar... Era um crime. Que cheio de ônibus. Não, aquele trânsito. Lote, 140 mil, 120 mil. Condomínio, 1.000 metros. Eu lembro quando saiu. O povo falava assim, eu, como eu era muito classe baixa, não tinha nem noção, eu só ouvia. Você olha hoje, que 1 milhão e tanto, nossa, queria morar lá. Mas agora tá mudando de novo, né?
É a tal história, todo mundo quer ir agora para essas novidades que estão surgindo. Porque aí. você vai mudando o centro de riqueza. Que a gente falou sobre vai mudando os ciclos, né, da vida da gente, vai criando outras E o coisas. ciclo de riqueza, o lugar do dinheiro vai mudando. É. Se você olha para o Gaia, que é um condomínio recém-entregue, né, tem 2, 3 anos que entregou, você tem um ciclo de riqueza na região ali da Avenida Brasil, da Demar de Barros, daquela região. Esse cara que mora ali, 20 anos atrás, ele era duro, ele era pobre. Aí hoje ele ganhou dinheiro e cresceu. Quantos caras com dinheiro... Não é o cidadão da família tradicional francana que está lá. Pode reparar, é o cara que cresceu na geração dele. O cara que tem 30, 40, 35, 40, 50, que na geração dele cresceu. Toda a vida dele foi formada naquela região. Ele não quer sair de lá para ir lá para a Unifran, 20 minutos de distância. Ele quer estar no Gaia. Ele quer estar no Rodrigo Salum, que é perto. Né? A mesma coisa é o que está acontecendo, por exemplo, com Restinga, com Cidade Jardim. Você pega um público que fala assim, puxa, eu não quero pagar R$1 milhão num terreno fechado. Eu não quero ter que construir uma casa de 300 metros. Né? E até porque é muita área construída para 2 filhos e um marido. 2 filhos e um marido e a mulher diminuíram também, viver né? num... Cara, você não... Hoje a gente quer praticidade, né? Então, por exemplo, como ele falou ali, o Gaia. O Gaia é num puta lugar excelente, fantástico, mas ele vai demorar a popular. Por quê? Pela quantidade de lote, que já é uma vantagem de Cidade Jardim. Sim. Hoje lá tem quantos lotes totais? Cidade Jardim são 320 na parte interna. Estão com 36 obras. Vai fazer 1 ano agora que entregou. Você pega um condomínio muito grande, o Gaia é fantástico. Mas quando que torna valor num condomínio? Quando ele está mais habitado do que não. Quando tem escassez. Né? Se não tivesse escassez... muito lote disponível, então, o Gaia hoje, quando a gente saiu com a venda dele, nós vendemos a 270 mil. Em pouco tempo ele foi para 550. E pouco tempo agora ele não consegue sair de 600, ele tá travado nisso, porque todo mundo começou a querer vender no mesmo momento. Então quando que vai ser o time dele? Vai ser daqui uns 5 anos. Já o Cidade Jardim não, ele tá na onda. Porque a gente ainda tem alguns lotes disponíveis, está tendo validação, está saindo construções, então ele já está populando. E é outra assertividade. Vai para um público que não tem concorrência. Que não tem concorrência. E faz muita diferença, condomínio muito bom. Então, Show de bola, essas distribuições, você falou de espalhar, é por causa disso. Você vai perceber que nós estamos em 2026, daqui, eu vou falar assim, em curto prazo, em 4 anos, você vai ver muitos condomínios menores em outras regiões. Porque a pessoa não quer ser da região dela. Né? Nós vamos lançar, por exemplo, com a BRX, um baita produto na região do aeroporto. Pô, o aeroporto é um bairro isso, é aquilo outro. O aeroporto tem 31 mil habitantes. Tem um mercado ali, do cara que não quer sair. É claro que você tem que fazer um produto proporcional à renda daquela região. Né? Mas existe um público ali. 31 mil habitantes, cara, é quase do tamanho de Ituverava, é uma cidade. Aquele público, às vezes, ele não quer sair dali, porque ele tem a família, ele tem o comércio, ele trabalha ali perto, etc. Mas ele quer uma casa melhor. Se a gente tivesse 100 casas por mês no aeroporto, a gente vendia 100 casas por mês. Eu tenho quando a gente fechou essa área, eu fui lá com o Henrique, numa sexta-feira, eu falei, aí ele falou, não, você tá doido, nós dois desistimos. Aí passou o final de semana, eu peguei ele, segunda-feira, eu falei, você já acordou já? Busquei ele 5 e pouco da manhã, eu falei, vamos lá, antes de ir pra academia, vamos lá. Aí eu falei, aqui o número é esse, é assim, 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 esse cara compra onde aqui hoje? Cara, no dia seguinte fomos lá e tocamos o barco, vocês vão ver, assim, a aceitação do bairro, sabendo que o bairro vai ter, e da própria prefeitura, sabendo que o desenvolvimento vai chegar lá. Né? Então, que vai ter um desenvolvimento. São 675 lotes que a gente deve conseguir lançar no final do ano que vem ou início de 28. Todo público, todo mercado tem a sua fatia. Todo mercado tem sua fatia. E se você conseguir posicionar bem, hoje é mais fácil você lançar um condomínio. Nós chamamos um lançamento de um bom produto que é a Morada da Mata, agora ali perto do Morada do Verde. Mas é mais fácil você vender mais do que o Morada da Mata vendeu em outra região de Franca do que ali, que é um produto de uma região que teve muita oferta. Tem muito condomínio para escolher ali. Né? Em 3 anos você teve o Quinta dos Oitis, o Paragon. Então, o público que às vezes queria comprar um lote na planta naquela região, ele está atendido, cara. Eu penso muito nisso. Será que já não atenderam o público que eu quero vender? E tentar buscar dentro do nosso nicho um público novo. No caso do prédio que vocês estão fazendo na Travessa da Paulo VI. Então, um público que aquela regiãozinha ali, entre a Paulo VI... Ele não foi atendido. Esse cara não teve essa oferta ali. Às vezes o cara quer ali.
E aí você pega na rua onde estão os prédios ali, na rua do hotel, na rua do bombeiro, etc. Teve 10 prédios. O cara queria comprar ali, cara, teve 10 oportunidades. Sans Pereira, né? Exato. Entendeu? Ali teve 10, na sua rua não teve nenhuma. Você vai vender o seu prédio inteiro e quem está fazendo a Sans Pereira vai engasgar. Entendeu? É o que eu vejo muito aí. O que você criar valor no produto, né? Que é exatamente o que você falou. Por que compram? Compram porque é uma necessidade do seu cliente. Então você identificou a necessidade do seu cliente. Foi igual eu ali. Eu identifiquei uma metragem de projeto e um perfil que é para aquele público. E que é o 5ETR. E a gente analisa e fala assim, putz, esse pensamento que você teve foi muito bom. Comigo foi muito por naturalidade. Por quê? Eu fazia alguns prédios variados, menores, e aí eu falei, putz, vou fazer tudo num local só, porque aí fica tudo no mesmo momento, né? Porque um tava pintando, o outro tava subindo, o outro tava não sei o quê, porque se você pôr 10 projetos para aprovar na prefeitura, cada um sai numa data. E normalmente sempre assim, 3, 4, 5 meses, 3, 2, 5 meses. Então saia um, começava um momento, daqui 2 meses outro momento. Você fica maluco. E aí eu fui por essa linguagem por pegar uma localização mais nobre. E aí nisso acabou que eu tive essa assertividade, que não era um objetivo principal definido. E você falando aí hoje, eu tenho já essa visão. 3 anos depois que eu provei lá, eu vejo, cara, o que eu posso fazer nessa localização que não tem, para que crie escassez mesmo, porque senão as construtoras elas querem vender o que elas acham que é mais top. Mas será que seu cliente quer isso? Porque você quer 200 metros, mas os caras não querem 200 metros. Às vezes o cara não quer um condomínio de 2.500. E às vezes ninguém quer sair da zona de conforto também, né? Porque você pode ver, é tudo uns Ctrl-C, Ctrl-V, a maioria também. É tudo parecido. É 90, 110. Mas 90, aquela planta 110. ali tem 110. Aquela ali é 145. Não, aquela ali é 145. Então vamos seguir essa planta 145. Até o número da metragem. Mas você sabe por quê? Não. Eu já passei por isso. O mercado imobiliário, cara, ele não é um mercado replicável. Teve uma empresa na história do país que conseguiu replicar. Que foi a MRV. Um térreo mais 3 durante um tempo. Mas é porque o mercado era tão escasso de oferta. Você imagina o seguinte, em 2006, 2007, quando Minha Casa Minha Vida foi feito, 20 anos atrás, você tinha 5.500, 5 milhões e meio de famílias que precisavam de casa. Hoje você tem 6 milhões. O que isso significa? Que em 20 anos, tudo que foi feito, as pessoas falam assim, o mercado vai saturar. Não foi suficiente. Vai saturar onde? Não é que não mexeu no déficit, Val, subiu 10%. Depois de 20 anos produzindo imóvel, o déficit subiu 10%. E quer que eu te fale mais um dado? Em 2035, a expectativa é de 10 milhões de famílias. Então, você não para. Aí você fala, por quê? Mas o crescimento do país diminuiu, sim, mas o número de habitantes por casa diminuiu também, então você precisa de mais casa, né? E a expectativa de vida da população aumentou muito. Hoje é normal viver até os 80, 90, é super normal. Morrer com 60, nossa, fulano era jovem. Né? Fulano é jovem. Morrer com alguém com 60, nossa, quantos anos tinha? 60, nossa, que jovem. Então hoje, 80 anos é normal. Com menos de 80, quem morre, o mercado se assusta. Então por que o produto imobiliário não é replicável? Os produtos que eu não consegui vender, a gente tem na empresa mais de 1.000 lotes de estoque. Você fala assim, por que você tem, Guilherme? Porque eu errei o produto. É simples. E é natural. Eu errei o produto, porque eu busquei escala. Não funciona, porque o jeito que as cidades compram é diferente. E o Humberto fala uma coisa sempre, é sobre pessoas. Exatamente. Se você não souber o que a pessoa quer e precisa, você vai errar o produto. O jeito que o consumidor do aeroporto compra é diferente que o consumidor do Luiza compra. Ele pode estar na mesma cidade, ele pode ter a mesma faixa de renda, mas ele consome diferente. Quer ver um exemplo clássico? Se você der 500 mil reais na mão de um francano, que carro ele compra? Corolla. 500 mil reais. Ah, não, 500 mil? Um elétrico? Um francano? Eu acho que o cara compra marrom mais da 4. Se for um cara aventureiro, ele vai comprar uma RAM. O perfil de Franca. Hoje, ou né? o cara compra uma RAM ou compra uma Hilux. É isso. Ele não sai dessas duas Se caminhonetes. você der 500 mil pro cara de Ribeirão Preto, ele compra um Porsche usado. Entendeu? Uma Se Ferrari. você der 500 mil reais na mão do francano, ele vai comprar um carro 2027 com garantia, caminhonete, a mais top que tiver. 500 mil na mão de um cara de Ribeirão Preto, ele compra uma Porsche 2020, usada, que vai dar para ele 50 mil de manutenção por ano. É o estilo de comprar. Aí como é que você pega esse mesmo cara que está 40... Aí você fala interior de São Paulo.
São cidades parecidas. Os caras que estão a 40 minutos de distância, como é que você vende o mesmo produto aqui lá? Não tem jeito. Não conversa. Não tem jeito. É totalmente diferente, porque o jeito de comportar. A venda é sobre o comportamento do outro. Por que que hoje você tem... por que que hoje os outlets vendem mais do que os shoppings? Porque hoje as pessoas não querem mais chegar numa loja e ter o contato humano, alguém ajudando, etc. Ela quer volume, preço e praticidade. Né? Por que que hoje você vê os restaurantes todos montando dark kitchen para entregar? Porque hoje as pessoas querem praticidade. Então o jeito de comprar mudou. E aí o mercado imobiliário, como é um mercado conservador, muitas empresas não entenderam isso, cara. Eu falo, pô, Guilherme, para você isso é claro, porque eu vivi isso na pele. Eu saí de uma região que eu dominava muito bem, fui para várias outras regiões, 1.000 lotes de estoque, cara. 1.130 lotes de estoque. Nossa. Não conhecia Entendeu? o produto. Porque eu compro diferente. Nós fizemos um produto em Paulo Afonso, de onde eu já éder. Norte da Bahia. Foi de lá que você trouxe. De lá que eu importei ele para cá. Francano, aqui. filho francano. E um abraço para ele, inclusive. Esse Nossa, cara ele não é esse 10, não, cara ele é é 11. 10, não. Ele é 11. Cara. Ele é 11. Tá com mais 2 filhos na barriga da mulher agora, né? Veio um, arrumou mais dois. Já tá o próximo. E aí, cara, ele... eu trouxe ele de lá. Eu fui lá ver uma área em 2018. A área, 8 ruas acabando dentro da área, plana. A rodovia aqui, o bairro aqui, eu falei, isso aqui não tem como dar errado. Fizemos. O preço tem 600 lotes de estoque lá. Cidade top de linha, 150 mil habitantes, beira do São Francisco. Porque o jeito de comprar das pessoas lá é diferente, cara. O cara... Então, assim, é totalmente diferente. Então, esse copia e cola é isso que mata o mercado. Você quer ver um produto que Franca não tem, que tem oferta, se você fizer? Hoje, se você abrir um lote para vender na Vila Hípica, no Morada do Verde, tem demanda? Tem. Então, quer dizer, tem um público, são 100 famílias, não são 1.000, para comprar lote em condomínio de 1.000 metros. Tem. Você pode pôr 2 milhões de reais. Esse cara quer, porque ele quer uma casa-terra de 500 metros quadrados. Tem uma fatia. Ah, todo mundo está fazendo fechado de 300. Beleza, mas aqui em Franca, eu não sei Ribeirão Preto, que eu não olhei, mas aqui tem. Em Rio Preto, eu não sei se tem. Em Campinas, não sei se tem, mas aqui tem esse público. Cara, uma pergunta para você e pro João, que vocês trabalharam muito fora, assim. Por que os preços de Ribeirão Preto é mais barato que Franca? Simples. Oferta e demanda. Franca não tem tanta oferta como Ribeirão. Você tem também lá um terreno mais barato, você tem uma aprovação mais rápida. E aí foi o que o Gui falou lá no começo da nossa conversa. O que as empresas de lançamentos, elas precisam? De lançar. Então, elas vão lançando, para que elas consigam sobreviver. Isso daí vai dar uma oferta muito grande no mercado. E se elas não baixam o preço, ela não consegue vender, ela fica travada. Então, elas vão estar sempre no limbo ali de margem. Então, é porque da cultura, é o que o Gui falou lá, sobre os caras preferirem empregar em ações do que em imóveis. Sim, Pode, mas tá eu acho que é mais por a quantidade de players. Então, mas você pega o Sertãozinho... Ó, vou dar um exemplo. Eu fui no Circo Mirage. Sim. Fui 2 vezes até. Numa semana eu fui 2 vezes. Cara, tinha gente de São Carlos, Araraquara, Araras. Você fala, puta que... Então, assim, você vê... O movimento lá é muito grande. Eu fiquei espantado, porque eu vejo casa lá de condomínio fechado 1.200.000. Cara, você sabe que eu nunca tinha feito no volume casa de condomínio, e agora nós estamos fazendo 6 no Cidade de Jardim. Você é obrigado a aprender o que é tendência, a pedra não sei das quantas, a tinta XPTO e tal. E eu sigo vários corretores e eu tenho uma parte da minha família que mora em Indaiatuba. E aí você falou de Ribeirão, em Indaiatuba, você vê as casas de condomínio, orbitam em torno de 8, 9 mil reais o metro. Boas casas. 8, 9 mil, boas casas. Enquanto aqui em Franca a gente começa em 10 mil reais o metro, com preço médio de 12. Barato. Preço médio de 12,5 o médio. Né? Por quê? O que eu enxergo? Primeiro, essas cidades, elas são conurbadas com várias outras cidades. Então, por exemplo, a pessoa de Ribeirão Preto, ela compra em Bonfim, Sertãozinho, ela compra em cidades vizinhas, porque já virou tudo uma mega metrópole só. Campinas, Indaiatuba, Itatiba, também já virou isso. Então, você tem a concorrência nessas cidades, Humberto, não é só com a região. O cara não pensa assim, eu vou comprar no Firenze ou no Toscano. Ele pensa assim, eu vou morar em Bonfim, em Ribeirão, ou em Barretos. Em Indaiatuba ele pensa assim, a pessoa sai de São Paulo, mais uma vez, é comportamento do cliente, né? Ele sai de São Paulo, ele vai olhar a casa em Itatiba, aí ele anda 15 minutos, vai olhar a casa em Indaiatuba, aí depois ele anda mais 10, olha em Itu. Então, o volume você não concorre só com os condomínios.
Não é que a gente concorre aqui, você tem 10 condomínios fechados na cidade. Eu vou comprar em qual deles? Lá é o seguinte, eu vou comprar em qual cidade? Porque o RAI é muito perto, né? E as cidades são emendadas e o público que vem não é um público local. Né? O público que vai para essa região de Campinas ali é um público importado de São Paulo, capital. O público que vai para Ribeirão também é um público importado e assim, as cidades são todas conurbadas. Então, eu entendo que Franca tem esses preços mais caros. O João matou a letra, assim. Volume de oferta e demanda, isso é realidade. E aqui também tem outra característica, cara, do jeito da cidade. Ribeirão é uma cidade plana. Por que os loteamentos no Nordeste, no Centro-Oeste são grandes? Você vê lá na internet, o Tocantins, 8 mil lotes. Por quê? Você não tem acidente demográfico, você não tem rio, você não tem montanha. Franca é diferente. Franca por que não tem aqui um empreendimento de... Beleza, teve o Arizona, 1.300 lotes. Fala outro empreendimento maior que 500 lotes. É difícil. É difícil. Porque você tem muita acidente demográfico. Rio, APP, Pirambeira, subida, descida. Isso faz com que os produtos sejam menores. Legal. Eu fiz muito Minas, então eu vejo isso. Eu nunca... O Paulo Afonso nosso, são 2.700 lotes. É plano, cara, não tem nada na área. Minas, pra você arrumar uma área para você fazer 300 terrenos, tirando o Triângulo Mineiro, que você vai pro resto do estado, sul de Minas, norte, tem muito acidente demográfico. Franca tem isso. E isso é uma dificuldade. Então, você tem menos área disponível para fazer por causa disso. Os aproveitamentos são menores. Então, uma área que a lei autoriza você usar até 65% da gleba para vender. Os outros 35% são obrigados a doar. A lei federal de loteamento. Então, isso no Brasil inteiro. Você vai chegar em cidades que tem pouco acidente demográfico, você aproveita 55% da área, 60%. Aqui você aproveita 40%, 45%. Isso também faz com que seja mais caro a área. Porque você, na mesma terra, então você tem lá 10 alqueires, que valem 10 milhões. Se numa cidade que não tem acidente demográfico, você consegue pôr 300 lotes, aqui você vai pôr 200. Naturalmente, o seu custo de infraestrutura, o custo de terra é mais caro. Isso vai refletir no preço do consumidor final. Então, é uma característica, oferta e demanda, sem dúvida, e aí pega também essa questão de aprovação e etc., mas você tem uma questão do jeito que a cidade é, cara. Isso atrapalha. Isso aí é algo técnico, que eu já não dominava tanto, porque por ser loteamentos, né? E também tem o Gui falou, e a gente falando sobre oferta e demanda, Ribeirão, não sei de cabeça quantos condomínios fechados deve ter, mas acredito que mais de 100, provavelmente. Caramba, tudo isso? Deve ter. Entre 80 para cima. Você pegar onde você está falando, Bonfim, Ribeirão, ali, Sertãozinho, que é tudo... Brodowski, cara. Quantas pessoas de Ribeirão que não foram para Brodowski agora que lançou um condomínio fechado lá? Agora você pega aqui em Franca. Tem 10. Tem 3 mil lotes. No máximo. No máximo, estourando 3 mil lotes. Ribeirão, se não tiver mais de 15 mil lotes, tranquilamente. Tenho certeza. Então, assim, se você vai ter uma escassez de produto aqui em Franca que é gigante. Né? Quer dizer, aqui está bem longe de saturar. Vertical. Se você pegar João Fiuza, e aí depois tem um Olhos d'Água lá no final de agora que fez, acho que é a mesma quantidade que você contar de prédio inteiro de Franca. Não é? Sim. Você pega o começo da João Fiuza até o Olhos d'Água, e você contar todos os prédios, é Franca inteiro. Tenho certeza absoluta. Certeza. Irmão, você quer ver uma coisa que eu te falo? Você falou sobre saturar. Eu tenho muita discussão com o Bruto. Eu e o Henrique, a gente discute muito isso. Vai saturar, não vai saturar? Eu falo, Bruto, vamos olhar para o universo de 5 anos, que olhar mais do que isso é insanidade, né? Exercício de futurologia maior do que 5 anos é loucura. Esquece. Acho que em qualquer negócio. Minha vida daqui 10 anos, esquece. Põe no papel, você sonha, beleza, planta, mas vai ser totalmente diferente. Eu acho que exercício de 5 anos 3 anos é bom, 5 anos é ok. Eu não gosto de fazer mais do que 3 anos. Mas se você olhar em 5 anos no nosso mercado, bateu agora 60% das vendas de imóvel novo no Brasil são Minha Casa Minha Vida. Sim. Porque é onde tem dinheiro para financiar. 5,5% contra um juro de 15% no Brasil, tem dinheiro a rodo. Então, popular a gente já sabe que não vai saturar. Casa popular barata em Franca não tem como porque o terreno é caro. Então, vai para prédio. Beleza, então isso é um marco. Você falou sobre saturar. Todo mercado satura, cara. Todo mercado satura. Casa de condomínio de 2,5 milhões, 3 está saturado. Vocês devem ter... Depois você puxa esse número, põe lá no seu histórico quando você chegar na Jardine. Você deve ter umas 100 casas cadastradas nesse preço na Jardine. Tem. Entendeu? Tem. Depois você põe... É uma curiosidade. A gente fez um promptzinho de inteligência artificial que roda os portais. Instagram, Zap Imóveis, Viva Real, e ele me dá o número para fazer uma pesquisa de mercado. Então a gente tira uma foto do imóvel, coloca a localização e ele traz, nessa localização tem tantos imóveis colocados, tal preço, faixa de preço e tal.
Lá deu 173 casas de condomínio anunciadas em Franca. 173 anunciadas. É claro que tem anúncio que já venceu, que o cara não renovou, beleza. Esse é um produto saturado, hoje. Aí você vai para o nicho. A casa de condomínio saturou? Não. Essa faixa de preço nesses condomínios, sim. Mas e essa faixa de preço num outro condomínio, numa outra localidade? Não. Ah, o prédio térreo mais um saturou? Sim. Porque teve uma época que vendia tudo que tinha. Mas espera aí, e prédio? E esse prédio, sei lá, vou dar um exemplo que é um mercado que eu não conheço, que eu nunca estudei. No Botânico, eu tenho um amigo que é consultor lá que vende tudo que faz. Galpão, que é uma coisa que a gente entrou forte agora, que entendeu a demanda, graças a Jardim, inclusive, que nos trouxe os terrenos lá. Nós estamos fazendo 10 galpões no Arizona, região do distrito. Pequeno, 150 metros. Para esse cara do e-commerce pequeno. O que esse cara quer? Espaço de armazenagem. Ele não quer gesso no teto, mezanino. Ele quer espaço de armazenagem. Ele quer botar um porta-pallet e botar mercadoria dentro. É o que nós estamos fazendo. Então, galpão saturou em Franca? Sim, se for grande e caro, saturou. Sim. Se for pequeno para o cara pagar 3.500, tem fila. Entendeu? Toda hora, aluga os 10. Então, assim, é você achar dentro daquele nicho o que esse cara quer. O que esse cara quer? O que esse mercado quer? Cara, tudo casa de meio terreno. Pô, tem um monte. Pô, saturou? De certa forma, sim. Qual que é o bairro que ainda não tem? Verdade. A região que não tem? Acho que tudo, cara, é você olhar só naquele negócio. Você perguntava pra mim, pô, Zona Oeste. Uma região que cresceu muito, são 5 mil lotes em 6 anos. Agora a cidade vai para outro braço, porque acabaram as áreas urbanas ali. Quando for para outro braço, pô, tem muito lote. Quando você for para outro braço que não tem oferta, lá nós vamos lançar ano que vem uma região, um lote perto do Pacaembu. Pô, Petrópolis é onde a cidade começou, Miramontes, Petrópolis e tal. Qual foi o último loteamento lançado lá? Nem faço ideia. Nem também tem. não. Nem sei. Não desenvolveu por lá. Foi aquele do outro lado da avenida lá, esqueci. Cambuí? Cambuí. Ixi, mas faz Cambuí. Então, mais 10 anos. Então, 15 anos. ali agora vai bombar de igual vocês vão lançar agora ali, ó. 25 anos. Torre. A torre que vocês vão lançar ali, na região ali, na Chácara São Paulo ali, né, praticamente. Se você fizer essa torre, eu acredito ali próximo da Zona Sul, eu acho que não vai tão bem. Mas ali vai. Porque não tem oferta de um vertical ali, do jeito que você mostrou o produto para nós. O que tem ali, que foi atrás, na rua de trás ali, como chama? Isabel. Maria Polo. Não, Maria Luísa, né? Maria Luísa. Maria Laura. Maria Laura. Eu vendi tudo esses daí, Maria Polo, então, mas eu acho que é Maria Laura. Tem o que Maria isso daí? 10 anos que lançou? Tem 10 anos. 10 anos que lançou? Não existe mais lá. Pai, né? Vendeu 40 apartamentos num mês. Então. E tem demanda. Porque ali, ó, a pesquisa que a gente contratou lá demonstrou que 73% das pessoas aprovam a localização. Então, esse cara, ele quer comprar um apartamento, mas ele quer naquela região. Então, por exemplo, nós não temos uma área na Zona Sul. E eu nem quero. Nós temos uma área ali. Nós compramos uma área perto da Vila Hípica. Você vê que prédio tem naquela região? Não tem. Não tem. Tem na São Vicente, mais para baixo. Aí já começou a ter tem 3 anos. Nós compramos perto da Vila Hípica, vai ser um condomínio em frente. Outra região que está desenvolvendo muito é a Jaime Tellini, Sentido Ibiraci. Ali também não tem vertical, cara. Não tem. Ali é um lugar para a gente arrumar uma área. O ruim é dar dica para concorrência aí, né? Nossa bagagem, mas tá bom. Nós somos mais rápidos que o resto. Muita expansão. É uma região que cresce. Pensa ali. Ali é uma região que, se você olhar numa linha do tempo 10 anos atrás, é uma região considerada periférica. Total. Agora, hoje, você tem lote naquela Avenida Jaime Tellini por R$2.000 o metro, cara. Gui, eu não sou de Franca também. Cheguei em Franca em 2016, 10 anos. Eu lembro que eu cheguei, deu uns 2 meses, tava ganhando bem lá na Build e tal, deu uns 2 meses, chegou um corretor para mim, você viu que lançou o Mundo Novo? Eu falei, onde que é o Mundo Novo? É lá, tal, me explicou, sei o que. Eu falei, não, você tá louco, não vou morar lá nunca. Acho que era 45 mil lote, 45 mil, acho que lançou lá, 50 mil, uma coisa assim. Eu falei, não, vou comprar lá não. Quanto que é um lote hoje no Mundo Novo? 140, 180? Se achar 180 mil... É mais caro que o João Porão, né? Então, cara, é o mercado... Quase o preço do Natal. E se você pensar, era muito longe.
Hoje, vocês lançaram um pouco mais pra frente lá Sim, dele. Sim. Uns 2, 3 quilômetros pra frente, provavelmente. Deve ser. Não, e parecia Né? longe. Parecia longe. Hoje é pertinho, do lado. Cara, quantas vezes a gente ia ali pro Sombra d'Água, parecia longe demais. Você vai ali, já tá dentro da cidade. Tinha um gerente que trabalhava comigo lá, o Silvinho, que a gente brincava que ele morava em Ribeirão Corrente. É. Mas ele morava ali, cara. Ele morava ali do lado. Não, e você quer ver assim, a Franca tem outra vantagem legal, porque é uma coisa diferente em Franca. Você pode reparar as avenidas aqui. Franca é uma cidade cercada de avenida. Sim. Teve um prefeito aqui, agora daqui a pouco eu lembro o nome dele, que era arquiteto, que fez a hierarquia viária de Franca nos anos 80. E aí ele pensou Franca 50 anos no tempo, que é a função do urbanista. Né? Legal. O que o JK fez lá com Brasília nos anos 50 e 60. E esse cara pensou essa hierarquia viária de Franca. É uma das coisas mais sérias aqui. Você vai na prefeitura discutir alguma coisa, o cara te fala assim, isso está no plano de expansão viária, eu não mexo. Eles não mexem. Então, por exemplo, você pensar ali naquela rotatória que tá fazendo Morada da Mata, aquela rotatória, ela passa atrás da Morada do Verde, sai lá na rodovia, passando lá por trás do Olivito, sai lá na rodovia. Isso é um plano viário pensado 15, 20 anos atrás. Então, você vê que Franca tem grandes avenidas. Essa região que nós estamos falando da Zona Oeste saturou ali perto da Vila Tião, do Savenhago. Você vê que saiu a avenida que passa lá do distrito, vai ser lá do distrito, passa por dentro do Jardim Horizonte, que a FF lançou recentemente, que é um excelente produto, sai lá na Chácara São Paulo, no Pouso Alegre, e que depois vai sair lá no São Carlos. Repara depois no Google que aquela avenida Culião, ela está prevista, quer dizer, ela falta 1,5 km para ela chegar no São Carlos, só que a prefeitura já me deu a diretriz, quando a gente for fazer lá, para seguir a avenida. E nós temos diretriz para uma área vizinha que também tem a mesma avenida. Ou seja, isso é uma coisa legal de Franca, que pensa nessas expansões contínuas de forma inteligente. Você tem que colocar a avenida de 21, de 32 metros. Quer dizer, vai sair ali do fundo do Adelinha, Quinta do Aurora, vai cair lá. Aquela descida que passa entre Quinta do Aurora e Quinta do Oeste ali, passa no Pouso Alegre, aí vai ficar uma gleba de uma família para sair na estrada de Ribeirão Corrente. E já vai cruzar essa CV ali com o Júlio Delia também, né? Exato. Tipo, ela vai fazer uma cruz ali já. O Júlio Delia cai no Quinta da Aurora, que cai atrás vai cair ali na rodovia mesmo, que cai no São Carlos. Aí nós vamos fazer um dispositivo ali. Pra quem não entendeu, é tipo assim, sai do Esmeralda, vai por fundo tudo ali e cai lá no São Carlos. Você imagina você sair do distrito, cara. Você vai sair do distrito. E já tá no São Carlos. Você tá lá no São Carlos. E precisa, engraçado, precisa ter outra via, porque, ó, Guanabara, super lota de tarde. Vila São Sebastião também e Leporá, você acredita? Não tem como locomover ali. Então, assim, eles vão ter que apelar e aumentar a veia ali do trânsito. Porque da forma que tá, é trânsito de bons tempos. E isso, cara, é uma coisa que Franca tem. Pensa isso na frente, é uma coisa legal. Eu vejo o pessoal criticar muito, a Franca demora para aprovar e entrou o processo digital agora. Mas é porque é São Paulo também, né? Cara, assim, entrou um processo digital agora tem um ano, né? Entrou no começo do ano passado, no começo desse ano. Hoje, imóvel pequeno, imóvel até 200 metros. 200 metros não tem nem vistoria. Prova na hora. Né? Os galpões que a gente faz, aprova em 25, 30 dias hoje, tudo digital, chega no e-mail as atualizações, é bem legal, né? Então, assim, tem que modernizar. E eu vejo, isso é uma coisa legal aqui nos empreendimentos, cara, que valoriza. Por isso você vê que lote comercial em Franca também pega preço. Lote em avenida pega... eu nunca vi isso em outras cidades que eu trabalhei. Tanto é que quando eu cheguei aqui para precificar um empreendimento, era um susto. Eu falei, por que o lote comercial é 1.000 e o residencial é 700? Lote comercial em outras cidades, às vezes é 5%, 10% mais caro. Aqui é 50% mais caro. Nossa. Por causa disso que a gente falou do perfil, o francano gosta de fazer imóvel de renda e etc. Então, até uma coisa que a gente faz em todos os empreendimentos da Quality da BRX, a gente não faz lote misto. Não faz. Você pega o Arizona. O Arizona são 1.300 lotes mistos. Uhum. Por que isso é ruim? Você vê, ó. Você é um barracão, você é um comércio, você tá morando. E você não tem escassez. Você falou igual do Gaia, você não tem escassez. Não tem escassez. Por quê? Nós lançamos o São Carlos no preço que vocês me venderam Arizona. Sim. Vocês me venderam Arizona no mesmo preço e condição que eu lancei o São Carlos. Olha só. Hoje já está colocando energia com guia pronta, mas um não está pronto, outro posso construir no dia seguinte. Com a mesma condição, mesmo preço. É loucura, concorda? Mas porque um tem muita oferta e não tem escassez, são 1.300 lotes. O São Carlos, por exemplo, o que a gente pensa assim? O residencial é só residencial. O comercial é só comercial. Então, você gera escassez no comercial
e você consegue ter um preço mais agressivo no residencial, porque você consegue ter um preço E médio. organizar também, né? Porque você não queima o seu Sim. loteamento. Senão fala, putz, lá é foda, hein, cara. Você vai morar... Um exemplo é igual o Zanetti. Putz, eu queria morar lá no Zanetti, os clientes pedem pra mim. Eu queria uma casa de meio terreno, mas não quero no Zanetti, não. Sério? Te juro por Deus. Sério? Eu já acho um bairro bom pra caramba. Eu também. Não, O cara é um fala, bairro não, eu vou bom. lá, não tem lugar de estacionar. É isso que eu ia falar. Entendi, Eu chamo 3 amigos pra ir lá em casa, tem lugar pra parar o carro. entendi. Falei, nossa, porque aí tá você e sua esposa, certo? Uhum. Você chamou eu pra ir na sua casa lá. Eu vou de carro. Você para na minha garagem, beleza. E onde você pôs seu carro? Ah. E o da sua esposa? E o próximo que chegar, né? Não tem. Tem os que cara- andar um os cara quarteirão fala, inteiro. Cara, aí, né, porque às vezes não vai fazer um churrasco na varanda, na garagem lá, a churrasqueira dele é na garagem. Verdade. Puta, não sei onde eu paro. Vocês são cara. bons de papo, hein? A gente tá aqui nesse bate-papo porque eu tô só aqui, absorvendo aí todos esses conteúdos que vocês estão compartilhando com a gente. E Muito bacana. a gente fala de perfil de consumo, naquele momento era o que o cara queria. Meio terreno, garagem, churrasqueira na piscina, aí o cara queria esse por quê? Porque ele sai de uma casa, ele falou, pô, ele quer renovar o patrimônio, sai de uma casa de 1 milhão para de 2 milhões. Naquele momento ele estava saindo de uma casa ruim, antiga, provavelmente... De aluguel, né? Porque a casa Exato. no Zanetti, eu lembro, quando eu vendi a casa lá, era 80 mil também. 120 mil, 120, 180 mil, depois 240. Eu lembro quando eu vendia a 120, os caras falavam assim, o preço tá caro demais, Sério, rapaz, cara? isso aqui vai abaixar o preço ainda. Eu falava, primo do céu, eu sou da época que eu vendia casa de meio terreno que 60 mil, brinca não. Não, eu falei assim... Deixa eu te falar, eu já... Não, que você tá... Eu lembro de eu vender uma casa terreno inteiro, 80 mil. Eu falava, ó, vai subir de preço. Uma casa. Casa terreno inteiro, 80 mil. Não, falei, não tem outra escapatória, vai subir de preço. Mas eu não imaginava que ia chegar a R$500 mil, pra ser muito sincero. Gourmetizaram muito. Fizeram igual o lanche artesanal, né? Os caras pegou, meteu um pé direito e duplo, valorizou mais. Aí agora... Mas, cara, o cliente Agora quer o povo só comprar. quer isso. E aí o que acontece? Efeito manada. Pode ser ruim de estacionar, pode ser não sei o quê, mas eu tenho cliente que não... Se eu pegar uma casa pra vender no Polo, uma casa pra vender no Zanetti, eu fico sem casa no Zanetti. Se você perguntar pra mim se eu preferia morar num apartamento bom ou numa casa de meio terreno, eu preferia morar no Zanetti meio terreno. É isso aí. Porque eu prefiro morar numa casa dessa do que num apartamento ali na... E é o que rua acontece, eu esqueci né? o nome da rua. Eu prefiro. Então é questão na Santos Pereira. Pô, mas você prefere morar no Zanetti que na Santos Pereira? Eu Você prefiro, põe pelo meu tamanho. 125 metros, tira 20%. 100 Ficou metros. 100 metros, a minha metragem. é isso aí. 107. É, 3 com dormitórios, 500 mil, bonitinho. você não compra 100 metros na Santos Pereira, você compra 60, 70, entendeu? Não, é. Lá você... E olha lá, porque... Hoje tá 9 mil metros quadrados Então, lá e uma com AP. 500 mil, você vai comprar 90 metros quadrados com 3 dormitórios na suíte, planejado, pronto, com a piscina de 5 metros quadrados, churrasqueira, com 500 conto no Zanetti. Por aí. Você vê? Isso Aí, 500 mil hoje, o cidadão financiar 300, que ele vai ter 200 para dar de entrada, um terreninho da Não, casa e se não dele, tiver, às vezes financia 80% lá, dá 100 conto. O cara cai na parcelinha hoje, o juro tá 4 mil. Vai É pagar isso aí. 4 conto por mês nos 400 mil. Pô, eu tô pagando 4, então se ele fosse pagar aluguel, ele ia pagar 3. Não, pagar menos pouco, tá? Faixa 3, vai pagar uns É isso aí. 3.200 ali. É isso aí. Por aí. Eu acho que vocês têm que marcar uma pescaria, tá? E eu não sei pescar. Eu também não sei pescar. Eu sou nasci na cidade Guilherme. grande. Eu acho Só que eu os- não sei Você se eu, conhece? eu tô começando a Não sei achar que eu não pescar, sei não. pescar, porque Aquele eu não matinho- pego nada. Aquele matinho na Só vou. boca, aquele fim de tarde gostoso, isso aí refresca bastante a mente, né? E, Dia de ó, sexta não vale, que dia de sexta já virou direito adquirido. Tem que ser antes. Mas, ó, muito obrigado por você estar com a gente aqui, Guilherme. Foi um papo maravilhoso, né? Humberto, né, João? Vocês trocaram muita figurinha aí, eu achei interessante. E quem ganha é quem tá assistindo, porque teve muita sugestão aqui, muita dica, até pro concorrente, como disse o Guilherme. Então, quem pegou o código aí, o Insight... Vai cavar sua venda, vai hein? cavar. Cê fica no Não é? digital aí Também dançando, hein? um Cava. time de três máquinas aqui, né? A gente não podia esperar outra coisa. E a gente se encontra em outro momento, né? Talvez numa pescaria, vocês dois aí, vocês três aí. E marcamos um outro encontro, um outro podcast, que eu acho que tem muito assunto, não vai faltar jamais com esses 3 meninos aqui. Agradeço a presença de todos vocês. Obrigado, Guilherme. Imagina, eu que agradeço. Pela Muito presença. bom estar aqui com vocês. E o pessoal da Jardine que estiver presente na terça-feira, nós vamos falar... pode separar 1h30 aí, viu, João? Para terça-feira. Prometo chegar bem inspirado e para a gente falar bastante de coisas práticas do mercado.
porque uma coisa que eles fazem aqui que eu acho muito legal é mostrar que o mercado imobiliário pode mudar a vida das pessoas. Sim. É mostrar isso. O corretor de imóveis, durante muito tempo, eu sou corretor com Cresce, como todos os da Jardine que trabalham nesse mercado. O mercado imobiliário foi o lugar do excluído da sociedade. Então, o cara não dava certo em nada, ele virava corretor. E tinha vergonha de falar que era corretor. Nossa. E para muitos era a segunda profissão. O corretor era estereotipado como um cara que ficava de terno e gravata no farol entregando um panfleto. Né? Ele era o meme do momento. Nem tinha meme, mas era assim que o mercado era visto. Hoje, o corretor, ele tem que entender que não existe uma profissão que um cara pode ganhar igual um médico, igual o mercado imobiliário. Um cara como Humberto tem história de vida das mais fantásticas que eu conheço, jamais teria ficado rico enquanto o mercado não fosse o mercado imobiliário, porque é um mercado que ele dá oportunidade para quem luta, batalha e aprende. Em outros lugares, não tem como um médico, um pobre, virar médico. Não tem jeito. Quer dizer, vai acontecer 1 a cada 1000. No mercado imobiliário, não. Se o cara tiver... porque é caro, é difícil, tem barreira de entrada grande. Se você não tiver sobrenome, você não faz. Né? É difícil. O mercado imobiliário é um mercado de oportunidade. A Jardine mostra isso muito. É uma coisa que eles falam que eu acho muito legal. Sabe por quê? Chega uma hora que... Eles falaram do Jaéder. Chega uma hora no seu negócio que você começa a fazer as relações e a sua maior felicidade é ver as pessoas ao seu redor ganharem dinheiro. Né? As pessoas falam, você vai trabalhar até quando você ficar rico? Eu falei, não, rico eu já estou faz tempo. Rico eu já estou faz tempo. Sim. Eu quero fazer mais. Eu quero ver 50 pessoas falarem assim, eu fiquei rico através dessa empresa. Eu juro, assim... Eu sou até chato, eu brinco com os caras, você acredita? Vocês têm que ficar rico. Eu não aceito, é mais ou menos assim, ó, você fala assim, ó, eu tenho um problema, mas muito grande. Tudo que eu vou fazer, eu dou 100%. Quando nós vai beber, eu fico muito tonto. 2 dias de coma. Nossa, eu quase morro. Tudo que eu vou fazer, eu sou muito intenso. Né? Muito, cara, eu descompenso. E assim, eu tenho essa mesma visão do Guilherme. Os caras que estão comigo têm que estar bem, só que eles têm que estar bem assim, ó, não na minha... Eu ouvi demais essa frase. Você quer que as pessoas sejam igual a você? Eu falei, eu não quero que ninguém seja igual. Eu quero que o cara faz o compromisso que ele fez na hora que ele sentou na mesa e falou que queria virar corretor. O que é? Eu dei a receita. Não adianta ir no nutricionista e falar assim, o que eu tenho que fazer? Sai de lá, numa estante de arroz, numa estante de vez na academia. Não, então você não quer. Empecilho, né? Faça o BBF, básico bem feito. O corretor que fizer isso, na hora que eu vejo o cara comprando carro, o cara correndo, o cara acordando 5h30 da manhã, igual na hora que ele falou aqui, ó. Minha filha, quantas vezes eu vi esse homem tá treinando sozinho, na hora que ele falou assim, eu vou lá, busco o Brutinho. Aí eu falei, achei os cabos, eles estão me sabotando, que o Brutinho manda foto pra mim 5h30 da manhã, eu falo assim, ó, cara, não é possível que você acordou primeiro que eu. Acho que é o lugar que a gente mais encontra aqui. Academia, cara, todo dia, 5 horas, 5h30. Falei, que top, porque antes, cara, eu sou um cara que eu acho assim, ó, a gente tem que cuidar muito da gente, da nossa alma, né? E o treino é onde que a gente compensa para equilibrar pro dia. Endorfinado, começa o dia bem. E ver o seu parceiro, na hora que ele falou do Jaed, você viu o carinho que a gente demonstrou? Na hora que você falou do Adermes, eu também demonstrei um carinho. Por quê? Porque todos os momentos, esse cara foi muito bacana comigo. Muito mesmo. E, pô, não sei o que. Quanto mais destaque você ganha, você ou eu, quem for, mais vão falar. Vai ter posturas que vai acontecer que às vezes o Humberto não vai agradar o Gui, ou não vai agradar o João, ou não vai agradar a Val, mas os acertos foram maiores. Por quê? Porque todo mundo vai ter um traço diferente. Mas e a quantidade de acerto? E o Jaider tá comigo? Tá. Ele acordou cedo, veio trabalhar, veio. Agora ele trouxe a esposa, tá com ele? Tá. E ele tá construindo a vida dele? Tá. Aí, irmão, na hora que você para pra pensar, o cara tá acreditando mais em você do que nele. Porque o cara pôs a vida dele na sua mão. Ele não virou as costas pra você. Então, olha aqui, eu acho top, irmão. Essa é a missão nossa. O cara veio 2.000 quilômetros de distância com a esposa, sem nunca ter pisado em Franca. Ele fala que ele brinca assim, ele brinca, né? Ele fala, eu queimei o barco para não ter para onde voltar, né? E ele vem de uma família estruturada lá. E eu falei para ele assim, olha, até ele comprou uma casa agora, eu falei pra ele, você tem que fazer uma dívida nova, né? Não dá pra você lançar um loteamento, você vai ganhar 200 mil de comissão daqui a um mês, você tem uma conta pra pagar. Não, mas eu tenho um apartamento. Não, essa dívida você já tem, faz a próxima. Eu falei, ó, vai lá no Kleber, na Cadimal, e sai desse carro, vai pra um carro novo.
Falei, Kleber, dá o crédito para ele te paga no lançamento, são caros. Não, vem aqui e escolhe. E aí eu falei para ele, pega caras igual a ele, igual eu trouxe uma moça trabalhar comigo em Minas, para cá, que é a Ana, tô trazendo outro cara. Eu falo para eles, eu falei, Jair, você tem que terminar o ano com R$1 milhão de patrimônio, 26. Não é porque 1 milhão, Não, pode ser mas muito bom, mas destravar o mental. Falei, eu quero, você tem que falar assim, nossa, dele. eu sou um cara cheguei em Franca, morando no alojamento da Quality, no colchão, e hoje eu tenho 1 milhão, meu filho tá bem, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, entendeu? É do caralho, desculpa o termo, é do caralho. Então, se o cara não se mover, se o empresário... Eu falo, o dia que a gente perder isso, irmão, é melhor se aposentar. Não, para. É melhor se aposentar. Entendeu? É melhor eu vender tudo e falar, ó, Brutinho, não quero mais, rapaz, eu não quero mais. Voltar pra São Paulo, eu vou ver de Palmeiras, vou ficar lá todo dia, jogando boliche, bote, criticando os outros. É melhor parar, cara. Perder esse tesão que a gente tem de fazer por nós, claro, pela nossa família, né? Mas pelas pessoas que estão em volta da gente. Esse depósito de confiança, cara, é a melhor coisa do universo. A partir do momento que a gente vira empresário, né? Tem a empresa e tudo, a gente tem outras vidas na nossa mão. É sempre isso que eu penso. Cara, se esse cara não tá bem, é minha responsabilidade, O Humberto fala isso muito com a gente, é a nossa responsabilidade. É o que eu penso assim. E por isso que a Jardine é realizar sonhos com colaboradores realizados. Sua missão é igual a minha, mano. É verdade. A missão da Jardine saiu exatamente dentro do que você falou e eu vi que você emocionou. Porque eu lembro, você vai lembrando de várias pessoas. Irmão, a hora que você emocionou, eu falei, caralho, mano, deixa eu te falar, realizar sonhos com colaboradores realizados. No meu lema antes tinha assim, ó, realizar sonhos de clientes com colaboradores realizados financeiramente. Só que quando você põe clientes, quer dizer, eu só tô aqui para realizar sonhos dos outros. E o meu? O meu é só com financeiro? Não. Então, cara, peraí. Aí encurtamos e pegamos essa visão. E é essa a missão de vida da Jardine hoje. E, putz, vocês não param de crescer, porque o pessoal tá preocupado. E a minha conta lá cada pessoa que entrar eu tenho que vender 300 pau. Porque se uma pessoa vende um imóvel, se eu tiver agora 160, eu já tenho certeza que a meta de 50 milhões vai ter que bater no mês. Aí os caras falam, caralho, mano. Porque o cara tem que comer, o cara tem que... Eu quero viver isso. O dia que o João comprou o carro dele, o dia que o João começou a ganhar mais, o dia que o João veio trazendo, o dia que o João emagreceu. E aí você olha e você fala, cara... Que legal. Fizemos tudo isso, né? João, agora para encerrar... Deixa uma mensagem para finalizar o nosso bate-papo. Eu não vou deixar nenhuma mensagem, que eu acho que a gente já falou tudo aqui. A gente já falou sobre pessoas, a gente falou sobre empreendimentos, a gente falou sobre mercado e o que é ser um empresário. Eu acho que a gente acabou de falar agora aqui. Então, só agradecer. Obrigado, Val, pela condução aí no podcast. Galera que está ouvindo, escutem com atenção. Volta e escuta de novo. Porque isso que a gente falou aqui tem muito valor. Depois dessas palavras, só agradeço vocês e nos vemos no próximo programa. Até lá. Boa.